Nossa proposta principal é entender que o futuro é um lugar de substituição. Esse cara, ele tá completamente fadado a ser substituído. Porque o controle dentro de uma empresa, que é um organismo vivo, ele é uma ilusão. Eu preciso superar a expectativa da minha própria entrega. Se cultura pra gente é prioridade, tem que ter agenda. Olá, pessoal. Estamos iniciando agora aqui mais um Contabilitar Cast. Hoje eu estou com o Felipe e o Tom da Brava Consultorias. Vão explicar melhor qual é a vibe deles aqui. Mas vai ser um episódio com bastante discussão de gestão, de empresa, de pessoas e processos. Nós vamos discutir bastante aqui. E aí vocês vão ter o prazer de conhecer a inteligência deles, né? O trabalho que eles fazem, a consultoria deles de uma maneira geral. E eu acredito que muita gente que vai estar nos assistindo, nos ouvindo, pode se identificar com algum trabalho dele. Depois a Contabilitar fica, se alguém quiser, como um canal aí para poder contactá-los, né? E entender o como ele pode ajudar a empresa de vocês. Então, é mais um episódio que a gente vai discutir gestão abertamente aqui e a gente vai extrair um pouquinho aqui do conhecimento deles. Obrigado a vocês por ter vindo. Queria que vocês se apresentassem primeiro, fazer o jabá de vocês, explicar qual é a lógica da Brava, né, os portfólios, os serviços da Brava e discutir um pouco de conteúdo mesmo para a gente levar conteúdo para os empresários, que esse aqui é o maior propósito do nosso podcast. Obrigado por vocês terem vindo. Primeiro, assim, uma honra para a gente estar presente no Contabilitar Cast. A gente costuma brincar que a gente quer ser, né, a Contabilitar quando a gente crescer. Vocês são realmente uma grande referência para o nosso trabalho, não só pela coragem, mas pela entrega que vocês têm já há mais de década. Então, para a gente é uma honra estar aqui. Primeiro, bacana deixar registrado, né, que a Brava dá consultoria para Contabilitar hoje. Muito bom. Eu sou o Felipe, eu costumo dizer que eu tenho duas formas de me apresentar. Eu vou contar muito rapidinho a história da Brava, só para ficar claro assim, o que a gente faz e as mudanças que foram acontecendo nos últimos 5 anos. Primeiro, uma forma mais chata, eu sou formado em publicidade e propaganda, me formei junto com o Tom há 10 anos atrás, já menos, né? 16 que a gente formou. A gente começou a faculdade em 13 e formou em 16. 16, isso, boa. Na pós-graduação, fiz psicologia organizacional. Hoje tenho, né, a incumbência, a honra também de liderar a Brava junto com o Tom. Sou professor de pós-graduação, enfim, faço algumas coisas. Mas, de verdade, eu sou atleticano, tio do Luiz Henrique, irmão mais velho do Pedro e da Ana Flávia e filho da Ilza, que é a parte mais legal da minha vida. Há 5 anos atrás, em 2019, Tom e eu, a gente conheceu um movimento. Esse movimento se chama Capitalismo Consciente. O que ele defende? Quando a gente fala de gestão, quando a gente fala do mundo empresarial, do mundo corporativo, lucro é um negócio inegociável. Assim, Ele precisa acontecer, certo? Uma sociedade capitalista ela funciona com base na engenharia desse mundo, que é o tal do dinheiro, uma medida de valor em cima de uma entrega que a gente faz. Só que esse movimento defende que isso é uma consequência quando você trabalha dentro de uma empresa. Que antes do lucro vem o propósito do seu negócio, vem a integração dos seus stakeholders, dos seus públicos de interesse, vem a liderança, vem a cultura. E a gente se encantou. A geração de economia que o teu negócio gera, a criação de valor mesmo que o teu negócio gera, né? O impacto que ele traz na sociedade de maneira geral. É isso. E a gente se encantou por esse movimento. Assim, ele, obviamente, falava um pouco sobre as coisas que a gente acredita. A gente, romanticamente, decidiu trazer um pouquinho desse conceito para o sul de Minas. E a gente criou, na época, a Merim Consciência Corporativa. A nossa proposta era fazer com que as empresas conhecessem o capitalismo consciente. Em 2020, a gente foi convidado para fazer parte, né, depois ali de um ano e meio, do CESUL Lab. O CESUL Lab ele surgiu para ser o laboratório de inovação do CESUL, que é um conselho empresarial aqui do sul de Minas. A gente foi convidado para prestar serviço, primeiramente, era um movimento que estava nascendo, as pessoas e as empresas estavam entendendo ainda como fazer inovação e criatividade. A gente levou um pouquinho desse conceito para dentro das corporações que apostaram no movimento do CESUL Lab lá no início. Passaram-se 3 anos e o CESUL Lab entregou inovação e criatividade para o sul de Minas através de 4 entregas. Eventos, conexões, mentoria e consultoria. Era isso. Depois, né, de alguns movimentos, a gente entendeu que para realmente gerar inovação no sul de Minas através do ecossistema, a gente precisava se aproximar do sistema S, do poder público. E aí, uma empresa que era privada, o CESUL Lab, que na época era um cliente nosso, ele se transformou numa empresa privada ainda, mas sem fins lucrativos. Hoje é uma associação. Exatamente, que tem 9 empresas fundadoras.
Nisso, o CESULEB continua entregando hoje 3 coisas para o sul de Minas: evento, conexão e mentoria. A outra parte, que é uma parte que Tom e eu sempre lideramos, que é de consultoria, acabou indo para uma outra empresa. Então, a gente fez uma fusão da parte de consultoria do CESULEB com a Merinheirim Consciência Corporativa. E aí nasceu a Brava Inovação Corporativa, que hoje é uma empresa que tem como sócios Tom, Gustavo e eu. A gente tem um time hoje de 11 pessoas. E a nossa proposta de valor para a região que a gente está é fazer com que as empresas continuem se transformando culturalmente, para elas terem ambientes de trabalho mais humanos, mais diversos, mais do bem, automaticamente mais criativos e mais inovadores. Então, a gente muda a mentalidade das pessoas, muda os processos do dia a dia, para que a empresa fique mais aberta, para que a empresa fique mais pronta para o crescimento. E, do outro lado, a gente faz o que a gente chama de geração de novos negócios. Então, uma empresa quer gerar uma fonte de receita nova, criar um novo produto ou um novo serviço, ela contrata o nosso método e os nossos facilitadores para o dia a dia dela ser cada vez mais relevante também. A nossa proposta principal é entender que o futuro é um lugar de substituição. Seremos todos nós substituídos, profissionais e empresas. A gente capacita as empresas e as pessoas para que elas sejam capazes de criar sua própria substituição. Então, só para fazer esse resumo, né, e deixar claro por que Brava. É isso. Ajuda uma pegada aí de growth, né? Uma coisa também nesse sentido. Exatamente. De ir atrás de novas demandas. Com um foco mais em pessoas ou nem tanto? Cara, o que a gente começou a perceber, assim, atendendo essas empresas todo esse tempo, né? Até de background que a gente tinha de experiências passadas como publicitários também. Vou me apresentar já, mas vou responder essa pergunta. A gente entendeu que, muitas das vezes, as empresas, elas têm ali, seja ela familiar ou seja ela profissional, um corpo diretivo que sempre entende muito o negócio, entende a visão de futuro, mas que do tático para o operacional sempre existe um gargalo ali, às vezes, de conseguir passar não só a responsabilidade, mas essa visão de médio e de longo prazo, e de ajudar essa galera a gerenciar de alguma forma, assim, às vezes os gerentes, às vezes está muito focado no operacional da empresa e pensando um pouco na parte de gestão e tal. Então, o que a gente veio é para ser esse facilitador, principalmente dessa parte tática dos negócios. Para a gente ter também essa formação e experiência em negócios, a gente acabou ajudando as empresas a conseguir transferir o planejamento estratégico de um pedaço de papel, de uma aspiração, para que ele vire realidade dentro das empresas. E a gente entende que só é possível através de uma transformação cultural, de uma aceleração, catalisação da cultura, que passa por pessoas. Então, a nossa entrega, né, meio que intrínseca a esse processo, tem muito a ver com esse apoio à gestão tática dos negócios, que passa por gestão de pessoas, mas às vezes passa por também definir entregas, responsabilidades, vai depender caso a caso, assim. Mas o nosso papel é esse também, de garantir que aquilo que está na cabeça dos fundadores, dos donos, dos diretores, consiga chegar de maneira coesa, tanto no tático quanto no operacional das empresas. Cara, é magnífico isso e extremamente desafiador, né? Porque você pega, sei lá, a gente que é um prestador de serviço com um insumo gente muito representativo, vamos dizer assim, né? Você pega, sei lá, uma indústria que talvez tenha uma escalabilidade, né? Com uma movimentação de pessoas menor, mas processos maior. Você pega um comércio, um varejo que tem uma margem muito apertada, uma série de coisas. Ou seja, cada empresa que você vai, ele tem um dono diferente, um objetivo diferente, uma lógica de pensar diferente. Mas todos eles têm planejamento estratégico, todos eles querem fazer uma aplicação, um tático, igual você falou. E aí tem empresa, tem negócio que às vezes você nem conhece do negócio, vai ter que primeiro respirar o negócio do cara para depois você criar uma solução que vai dentro. Então é muito desafiador nesse sentido. E nesse caminho até dá para eu fazer minha apresentação continuando nesse assunto, né? Porque eu venho do mercado publicitário, sou formado em publicidade também e eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de negócios e agora estou nessa loucura de fazer mestrado e estou acabando, graças a Deus. Agora em março provavelmente eu consigo terminar. Eu já passei por essa loucura. Você sabe muito bem, mas pelo que você conta... Eu parei no meio, para mim não deu. Nesse assunto acho que é bom até puxar ele depois. Hoje as empresas, os negócios estão tendo uma percepção diferente, né? De o que eu quero do colaborador que vai vir para o meu negócio. Exatamente. Eu quero um mestrado, eu quero uma graduação. A gente pode discutir isso depois, mas esse foco está mudando, né? Sim, sim. E aí, durante esse tempo, principalmente quando eu trabalhei, né, em agência de publicidade, por coincidência aqui na Tupã, onde a gente está, né, gravando, eu, junto com a Nádia, a gente assumiu essa responsabilidade de conduzir planejamentos estratégicos dentro dos clientes, mas era muito mais voltado para a criatividade.
dentro desses clientes, de ações criativas, etc. Mas tinha ali um desenho de planejamento. Eu acho que de todas as casas da gestão, vou pensar assim, o marketing é sempre o que teve mais próximo do planejamento estratégico, do Exato. tático, né? Porque olha de fora a empresa, né? E acho que é meio que um propósito, sei lá, cara, mas Exato. eu acho que de todos os mais próximos, né, e que sempre bateu nessa tecla é a galera do marketing. Eu tenho essa percepção. Exatamente. E aí o que acabou rolando, que eu fui percebendo assim, é que a gente tinha um certo limitante na hora de propor as coisas, justamente por não conseguir sentir a dor que o cliente sentia, assim. E isso esbarrava até onde aqueles projetos que a gente propunha poderiam ir, porque a gente também não via, às vezes, muita mensuração de impacto e tudo mais. Coisas que o mercado de publicidade inteiro entendeu que precisava mudar. Tanto que algumas consultorias começaram a comprar algumas grandes agências de publicidade e tudo mais. Empatia, né, cara? Exatamente, de sentir a dor do cliente, assim, cara. E aí, essa decisão de empreender veio muito nesse sentido. Cara, eu quero construir um negócio que gere valor pro dono do negócio, porque eu vejo, assim, tipo, existia um dado lá atrás que cerca de 80% das empresas ainda dependiam do dono para funcionar de alguma forma. Que é muito nessa questão de falta o apoio tático desse dono, dessa direção, ou da dona, né, claro, para poder deixar o negócio mais escalável. Quando você consegue transferir esse tipo de responsabilidade, você consegue contratar mais gente, você vai impactar mais a comunidade, aí tudo, o capitalismo consciente fez muito sentido a partir daí. E assim, depender do dono é uma coisa, depender do dono, do gestor dono, talvez é outra coisa, né? A gente fala muito. É difícil separar isso, acho assim. Talvez a palavra dependência seja forte, mas eu tento fazer isso na Contabilitar. Se eu falecer amanhã ou depois, a Contabilitar tem total condições de seguir. Mas talvez não vá seguir da mesma forma. Vai ser melhor, vai ser pior, entendeu? Então eu acho que talvez a palavra não é dependência, mas é óbvio que a presença do dono, talvez num momento mais estratégico, ela sempre vai ser. Talvez não aquele mesmo dono, mas ela sempre vai ter que ter, porque as pessoas precisam de um timão, né? As pessoas precisam de alguém que vai definir o curso e vai levar aquilo. Isso é organização, né? E tomar decisão é muito difícil. É meio agitado, produção, tá vendo, né? Derrubou, bateu, né? Tomar decisão ela é muito difícil. E aí, se é do gestor ou do dono. gestor dono, é outra história. Mas se tem um gestor lá que não é o dono, é porque o dono quis assim, então, querendo ou não, você traz uma dependência ali. Mas esse assunto é um assunto bem legal de discutir. E é complexo porque, assim, uma das coisas que a gente defende muito, um dos nossos principais assuntos é cultura. Porque o que a gente acredita, assim, que o mundo atualmente, ele tem duas coisas que, pra gente, são fatores bastante importantes, assim. Primeiro é a questão do futuro. Tudo muda o tempo todo e de forma cada vez mais rápida. O nosso cérebro ele não consegue mais acompanhar a velocidade da mudança que acontece atualmente. Então, essa questão da adaptação é uma questão muito séria atual. A gente tem, pelo menos do nosso lado, a sensação o tempo inteiro de que, cara, a gente não faz a menor ideia do que tá rolando. Assim. Eu sempre tenho essa sensação de que, tipo, porra, tá todo mundo perdido ou sou só eu? Entende? Então, essa é a primeira variável bastante importante que a gente coloca na equação. A segunda é quantidade de opção. Como existe hoje um acesso maior à tecnologia, a conhecimento, fica mais fácil fazer as coisas. Então, você tem muita opção. Você tem muita opção de contador, número mesmo, matemática. Né? Você tem muita opção de advogado, você tem muita opção para consultoria. Então, fica muito difícil você diferenciar, porque tem muito. E aí, lei básica da economia, né? Quando você tem muito de uma coisa, o que acontece com o valor dessa coisa? Diminui. Então, nesse ponto da diferenciação, óbvio que aí existe uma oportunidade, mas o que a gente defende? Que o que realmente diferencia uma pessoa de outra e uma empresa de outra, né, que é um conjunto de pessoas, de um outro conjunto de pessoas, é o que essa pessoa, o que esse conjunto de pessoas acredita. Tipo assim, qual é o nosso lugar no mundo? O que a gente defende? Quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios? O que a gente incentiva? E quando O que une as pessoas são crenças parecidas. Exato. E aí, quando a gente tem isso muito bem definido, que é o que a gente chama de cultura, né? Perfeito. Que é a soma de propósito, valores, princípios, A comportamentos. cultura das pessoas forem parecidas, a cultura da empresa vai virar aquela. É isso. A gente entende que a gente cria diferencial. Porque eu sou uma pessoa e tenho uma personalidade, você é uma outra pessoa e tem outra personalidade. Por quê? Temos conjuntos de valores e princípios diferentes. Isso vale também para uma empresa. E aí, quando a gente defende esse tipo de coisa, tem uma máxima que para mim ela é valiosíssima, que é a maioria das empresas ainda pontua, na hora de se diferenciar, coisas que são triviais e que são mais obrigação do que diferencial. Entendi. Para e pensa. Se você coloca hoje na Contabilitar um diferencial que o contrário desse atributo de diferenciação é um completo absurdo, isso não é um atributo de diferenciação. Isso é uma obrigação.
Exemplo, vou dar nome, inclusive. Entendi. Fiz essa pergunta pro... Ser honesto. Cicobi. Isso. Fiz essa pergunta pro Cicobi, pra galera lá esses dias. Aí eles falaram, Felipe, a gente é acessível. Eu falei, muito legal, ótimo. Mas vamos pensar, só pra gente se provocar. O que é o contrário de ser acessível? Ninguém pode entrar. E isso aí pro Cicobi é um completo absurdo. Não tem jeito. Então, ser acessível é um diferencial ou é uma obrigação? Passa a ser uma obrigação. Então, o ponto pra gente é, o que é diferencial? O que acreditamos? Qual que é o nosso lugar no mundo? O que a gente defende? Entendi. Então, lá, por exemplo, eles acreditam bastante... Porque, por exemplo, Cicobi Credivar, só para dar, de novo, esse nome, né, para o caso. Eles estão numa cidade que se chama São Bento Abade. São Bento Abade tem 4 mil habitantes. Tem um banco, que é o Cicobi. Se São Bento Abade se desenvolve, o que acontece com o banco da cidade? Se desenvolve também. Perfeito. Logo, desenvolvimento econômico poderia não acontecer, poderia ser só o banco da cidade. Certo? Mas se eu coloco isso como diferencial e coloco isso como foco, automaticamente eu cresço com isso também. Então, o ponto para mim é entender a partir daí como, então, a gente defende aquilo que... E pontua, né? E deixa em foco aquilo que a gente acredita, que é propósito, que é cultura. E quando vocês puxaram o assunto do dono, eu acho que esse é um papel de quem funda a empresa, sabe? Esse é o papel de quem cria as organizações. Porque, no fim, o que é uma empresa? Ela é uma realidade imaginada. Você, em algum momento, entendeu que existe uma oportunidade do mercado e existe um desejo, uma imaginação. Você transformou aquilo em algo concreto. Você sabe o desejo que estava por trás, você sabe o que você não queria abrir mão quando você criou essa organização. Logo, criar diferencial, já que diferencial é cultura, é um assunto para quem é diretor, é um assunto para quem é diretora. Mas nessa questão, nessa analogia que você fez com a realidade, com a imaginação, cara, falando do case contabilitar, nunca imaginei na vida, né, quando eu comecei, que eu ia ter uma empresa do jeito que tem hoje. Não que ela fugiu das minhas características, mas acho que o mercado foi tão bom e assumiu a gente de uma forma que eu nunca tinha pensado que um dia eu ia conseguir montar um negócio desse. Mas você não concorda que o fato de vocês terem imaginado lá atrás, deu uma situação, viu que deu certo, permitiram vocês sonhar mais alto, imaginar mais alto, e aí foi surgindo à medida que eu a partir daí? foi abrindo o caminho, eu fui imaginando mais, entendi. Exatamente. É extremamente complicado e difícil nessa lógica que você usou do Cicobi. Você pensa numa, sei lá, Magalu, né? Vou voltar, por exemplo, do Cicobi. Você criar uma... Pessoal, Cicobi com a Thiago. Você criar uma... para deixar claro. Você criar uma afirmação dessa em São Bento do Abade vai ter uma aplicabilidade. Em Varginha vai ter outra aplicabilidade. Claro. Ou seja, você encontrar... Pensa numa empresa igual a Cicobi, que tem, vou chamar de filiais, em 70, 80 municípios, e você criar uma lógica que te move e que em todos os municípios vai fazer diferença, tá doido. Cara, mas até para pegar esse exemplo da Magalu, que eu acho que é bom esse exemplo, 2020 ou 2021, se não me engano, Magalu foi a 4ª ou a 5ª marca mais valiosa do Brasil. E eles conseguiram fazer isso, né? Às vezes a gente associa, sei lá, valor de marca com questões relacionadas ao quanto que eles investem em propaganda e etc, para eles conseguirem serem mais conhecidos e etc. Eles investiam cerca de 30% do orçamento que o grupo Via Varejo, por exemplo, investia em publicidade. E aí o Via Varejo estava lá em, sei lá, 18º e 30º. Via em Varejo, questão de Casas Bahia. Casas Bahia. Ou seja, o reconhecimento deles estava bem desproporcional ao investimento. Exatamente. Mas por que o Magalu tem isso? Por conta de cultura. A forma como eles conduziram a transformação digital do negócio deles fizeram com que eles criassem esse diferencial de marca, de experiência, que não veio por demanda de investimento, não veio, foi porque eles decidiram fazer diferente. Eles eram uma empresa, né, que era de varejo físico, etc. Eles decidiram inverter a lógica, que é uma visão muito cultural. A gente vai ser uma empresa digital com pontos físicos e calor humano, que é uma coisa um pouco diferente. Entendi. E isso demanda cultura, porque calor humano é o diferencial deles. E não quer dizer que você não ter calor humano, que você não é uma empresa que entrega o básico, no caso. Então é muito nesse sentido que a gente trata cultura, sabe? Mas, cara, assim, extremamente complicado. E aí a gente não é nada fácil. É por isso que existe a Brava. A gente está vivendo isso na Contabilitar agora, né? Acabamos de estar no forno, manual de cultura.
E aí até logo após aqui a gente vai gravar um outro episódio falando disso, um episódio interno que vai valer só para os... vai ser divulgado só para os colaboradores da Contabilitar. E quando você tem a gente lá com a quantidade de pessoas que a gente tem, imagina o Magalu, quantidade... Transmitir esse ideal e transmitir essa cultura, cara, é em processos, mas e por isso que tem que estar na mão da direção, sabe? Então é em processos. Cada processo, cada jeito de fazer as coisas você faz em cima daquela premissa, em cima daquela cultura. Mas, cara, sei lá, se 10% do que você quer realmente for passado lá para todos os colaboradores, eu acho que Tá é uma... maravilhoso. Isso, já é uma aí uma sensação de vitória gigantesca. E eu acho que eu fiz um curso do G4 uma vez e o cara colocou lá um slide lá na apresentação dele, que tinha uma camisa, uma gravata, né? E ninguém dentro, né? Só a roupa. E ele escreveu: cultura é o que a sua empresa faz quando você não está perto, né? Tentou trazer uma analogia e um conceito diferente de cultura. E o que a sua empresa faz quando você não está perto, ou o que a sua empresa faz diariamente, nem sempre é da forma que você quer, porque a cultura das outras pessoas vai virando uma miscelânea, você falou bem isso, que vai virando a cultura do negócio. E quando você está num mercado tipo Varginha, que está extremamente, momentaneamente falando, difícil ter mão de obra, acaba que na hora de você contratar, você não, por necessidade, você não acaba avaliando muito a cultura de quem está entrando. Pela urgência. É pela urgência e pela necessidade, pela escassez de mão de obra. E aí, cara, essa pessoa, ou ela vai converter um pouco na cultura, ou o que ela tem de cultura é tão forte que vai virar um pouquinho da cultura da contabilidade, não sei se vocês concordam comigo, ou ela vai ser expurgada. Total. Tem uma questão, que aí entra o desafio humano, né? Que é um negocinho, que é uma técnica milenar, que a gente sabe muito pouco usar, que é um negócio maluco, que é comunicação. Que é um, tipo assim... A gente acha que comunicação é o que eu estou falando para você, não é o que você está entendendo do que eu estou falando, né? E aí, de novo, empatia, né? E aí entra uma dificuldade muito grande quando o assunto é cultura, e é uma das variáveis que a gente tenta, de alguma forma, trabalhar, que é como é que eu garanto que a minha mensagem está sendo entendida pelos públicos diferentes que eu tenho dentro de uma mesma empresa. Então, vou dar um outro exemplo nominal também, que, enfim, é uma empresa que eu admiro muito e a gente virou amigo do presidente, que é a MGM. O trabalho do Júnior é um trabalho muito complicado. A MGM é uma empresa de 600 pessoas que tem vários negócios dentro, né? Para quem não conhece, é a principal indústria de esquadria do Brasil. E aí fabrica, né? Porta, janela, etc. O nosso trabalho lá, ele bate numa janela que é... Eu tenho público... Janela. De gestão. Então, tipo assim, eu tenho uma alta gestão, né? Então eu vou ter diretoria, eu tenho presidente, vice e um corpo diretivo, assim, um corpo de gestão. Tenho os gestores, aí embaixo dos gestores eu tenho o administrativo, e o administrativo tem um perfil, né? Porque eu tenho o comercial, eu tenho a controladoria, eu tenho, enfim, as funções administrativas normais. Aí eu tenho a fábrica, que é um outro público completamente diferente. Mudou de mundo, né? Eu tenho a manufatura. Aí eu tenho uma floresta, porque lá é porta e janela de madeira. Eles produzem a madeira, eles têm uma floresta de eucalipto. Aí a floresta de eucalipto, ela gera carvão. Eu tenho uma carvoaria, que é um outro público completamente diferente. Então, tipo assim, tudo isso, de alguma forma, vai fazendo da MGM quase que um país, né? Quase que uma cidade ali, que tem o seu jeito próprio de funcionar. E aí tem uma outra variável lá que acaba deixando tudo isso ainda mais interessante, que é uma cidade de 8 mil habitantes, que é Monsenhor Paulo. Então, tipo assim, o ponto desse trabalho, ele bate muito nessa lógica de, tipo assim, beleza, então como é que eu me comunico com todos esses públicos? Porque comunicação, já que é o que o outro entende, não é só o que eu estou falando. E comunicação tem uma outra variável que é formato. Algumas pessoas vão consumir cultura com exemplo, algumas outras vão consumir ouvindo, algumas outras... Lendo. Algumas outras, de alguma forma, experimentando. Então, todas essas variáveis, de alguma forma, têm que ser trabalhadas para que eu garanta que a cultura seja, não uma só, porque eu acho muito difícil quando chegar nesse tamanho, mas que ela seja complementar. Nesse caso, você não tem que descentralizar a cultura. É aí que eu ia entrar, porque aí entra uma outra coisa, que é trabalho de cultura, ele não é o trabalho do RH, porque a maioria das empresas bate nisso também, né? O trabalho de cultura é o trabalho do RH. Não é. O trabalho de cultura é um trabalho de liderança. Então, tipo, eu tenho que garantir que o meu líder da fábrica tá disseminando os mesmos valores e princípios, com a linguagem, obviamente, específica para aquele público. Carvoaria, a mesma coisa. Administrativa, a mesma coisa. Alta direção, a mesma coisa. Então, é muito importante as empresas entenderem isso, que o trabalho de cultura é um trabalho de liderança. Tem a cultura, né, geral, a cultura desejada pela empresa, mas cada líder,
ele vai ter o microambiente, que ele vai ter uma influência maior. Seja consonante com a cultura desejada ou seja completamente diferente, onde às vezes acaba gerando esse problema. Então, por isso que é esse papel da liderança em si. Não, e às vezes os rituais de gestão passam a fazer parte da cultura e que são diferentes por setor, por líder, né? Então, assim, começa a sair da tua mão às vezes, né? Você não tem mais domínio, dependendo do tamanho da sua empresa, na cultura da sua empresa. Exato. E até no caso de vocês, por exemplo, para a gente trabalhar próximo, não dá para querer, às vezes, a mesma dinâmica de trabalho, a mesma vivência do departamento contábil com o departamento fiscal, assim, porque são funções diferentes, são prazos diferentes, são líderes diferentes. Então, tudo é diferente. O jeito de trabalhar, o jeito de entregar, o jeito de responder às obrigações. Então, realmente precisa ser adaptado àquele contexto, só que a essência ela precisa ser a mesma. Assim, talvez, em algum momento a gente vai entrar na seara futebol aí, infelizmente vamos ter que elogiar aí o tal do Abel Ferreira, né? Mas eu acho que ele consegue nesse sentido, na parte cultural do gestão de grupo, é conseguir fazer esse tipo de coisa. Existe uma situação onde o Palmeiras é líder de tudo e aí demanda um tipo de cultura, vamos dizer assim. Ano passado, quando teve que correr atrás do Botafogo de certa forma, demanda um outro tipo de cultura de alguma forma. Só que a essência, o jeito do Palmeiras de 2021 pro de 2023, alguns pilares se mantêm, que é onde o manual de cultura acaba agindo de alguma forma. Mas vai ter que ser adaptado ao contexto, à situação e ao resultado que quer atingir. Porque às vezes o jeito que a cultura está funcionando naquele momento não vai fazer com que chegue naquele resultado. Então precisa ter essas adaptações também. E aí tem uma capacidade que eu acho que a gente acaba deixando muito de lado e que é muito necessária, que é a capacidade do discurso. Porque, assim, comunicação, já que é o que o outro entende, eu tenho que ser muito bom na hora de contagiar essas outras pessoas. O exemplo do Abel, para mim, é muito bom, porque eu achei ele um técnico, assim, realmente diferente, talvez dos melhores que já pisaram em solo brasileiro. Assim. Concordo. Mas ele tem uma capacidade que, para mim, aí é o diferencial dele, porque ele, para mim, é um ótimo técnico, assim, ele é um ótimo cara do dia a dia, ele é um ótimo cara de tática, mas, para mim, ele é ainda melhor com pessoas. De discurso. Isso, eu acho que a gente tem vários cases, vários históricos, um histórico bem vasto de pessoas que se deram bem porque sabem lidar com pessoas, né? Isso no futebol, na contabilidade, nas consultorias. E para mim, ele é um cara técnico, tático, bom no que ele faz e que sabe lidar com pessoas muito bem, né? Ele transforma toda a relação dele numa relação literalmente interpessoal, né? E sabe o que é produção do céu? Sabe o que é mais maluco? Que é o que eu acho, tipo assim, que pra mim é realmente o que diferencia o Palmeiras dos últimos anos, e aí a gente pode levar essa analogia para dentro das empresas. Ele tem autonomia. Você falou um negócio que eu acho que talvez seja uma das grandes dificuldades da maioria dos gestores, que é um negócio chamado controle. A maioria dos donos de empresa querem ter o controle. Sabe uma coisa? Mas aí, de novo, um perfil muito particular agora. Eu não estou dizendo que existe nem certo nem errado. É só para polemizar um pouquinho para dar audiência. Que é assim... Para dar um corte. O ponto para mim me mata quando eu estou dentro de uma empresa e o dono daquela empresa quer controlar tudo. Quer saber o que o funcionário está fazendo literalmente nas 8 horas que ele está trabalhando. Porque o controle dentro de uma empresa, que é um organismo vivo, ele é uma ilusão. Entende? O que você tem que fazer? Você tem que se desapegar. Literalmente é isso. Assim. Você tem que desapegar. Só que para fazer isso, tem que estar estabelecido um negócio chamado confiança. Perfeito. E confiança você faz com, obviamente, acordo. E acordo, de novo, é cultura. Vai ser a palavra que a gente mais vai repetir hoje. Mas tem uma outra questão também, que é alinhamento, né? De expectativas, de interesses. E, de novo, liderança. Como é que um dono de empresa desapega? Se ele tiver gente boa do lado dele, gente que ele confia, gente que de alguma forma ele consegue delegar. Várias das decisões do Palmeiras... Se fosse assim, eu não conseguia tirar férias, por exemplo. Pronto. Exato. Várias das decisões do Palmeiras não são tomadas pela Leila, são tomadas pelo Abel. Várias das decisões do time do Abel não são tomadas pelo Abel, são tomadas pelos auxiliares do Abel. Várias decisões do campo não são tomadas pelo Abel, são tomadas pelo Gustavo Gomes. Pelo próprio jogador, Então, o ponto é, eu preciso ter a capacidade, de alguma forma, de criar um organismo vivo onde as pessoas se respeitam, e, de novo, comunicação. Se o Abel conseguir comunicar, sei lá, com o Gustavo Gomes, qual é o conceito de jogo que ele quer, a forma que ele vai e como fazer, o Gustavo Gomes entender o que ele passou de comunicação, na orientação individual do Gustavo Gomes lá, que eu estou usando ele de exemplo porque é o capitão, ele vai fazer como se o Abel estivesse fazendo. A cultura já virou aquilo. E sabe o que é comunicação no dia a dia do futebol? Isso também vale para a empresa? Treinamento. Que é uma coisa que também a gente deixa muito de lado, assim. A gente não conversa, velho. E transparência também. Além disso, assim...
Cara, não dá tempo às vezes, né, cara? Eu preciso às vezes alinhar um negócio com o Joel, com o Deison. Fico uma semana sem conseguir parar para alinhar isso com ele. E aí a provocação que eu faço de novo só para dar corte. Cara, tempo dentro de uma empresa, para mim, é uma questão de prioridade. Então, tipo assim, conversar para a gente é prioridade, sabe? Trocar entre nós gestores é uma prioridade, sabe? Então, tipo assim, a provocação que a gente sempre faz é essa, assim. Cultura é prioridade? Então tem que ter agenda, sabe? Se cultura é prioridade, tem que ter agenda. Do mesmo jeito que eu vou atender um cliente, eu preciso ter... E eu falo isso porque a gente falha muito isso também dentro da Brava, que é uma empresa infinitamente menor do que a de vocês, mas é uma conversa que a gente sempre tem, assim. Se cultura pra gente é prioridade, véio, tem que ter agenda. Tem que estar lá na minha agenda, tem que estar na agenda do Tom, tem que estar na agenda do Gustavo. Como algo que a gente reforça, como algo que a gente dissemina, como algo que a gente multiplica. Então, tudo esse... Porque atualmente, aí tem uma outra questão também que é muito importante. Se o mundo muda o tempo todo, se a gente, nesse momento, está numa lógica onde todo mundo está perdido, se eu for replicar modelos de gestão de um mundo que era completamente diferente, que era mais sólido, mudava menos, não fecha a conta, entendeu? Então, eu preciso de um outro jeito de gerir. Um outro jeito de gerir talvez seja esse jeito mais fluido, talvez seja esse jeito mais líquido, sabe? Da mesma forma que você está falando agora, que as empresas são dinâmicas, basicamente, né? Cultura também vai ter que ser dinâmica. Vai ter que ser. E quando fala de agenda também, é um negócio que a gente até bate muito na tecla lá. Às vezes, não sei, né, em algum momento alguém decidiu e falou que, tipo assim, toda reunião ela precisa ter 1 hora pelo menos. Tipo, 1 hora de duração, assim. Então, tipo assim, às vezes falta 1 hora, mas às vezes 15 minutos. Naquela semana vai ser o que dá para fazer, mas não pode passar sem fazer. Entendi. De alguma forma, assim. Então, a gente, às vezes, bate muito nessa tecla também. Não, e se você tiver... Você fala de uma agenda semanal, você está alinhado semanalmente, cara, você vai reencontrar semanalmente para alinhar pontos, né? Exatamente. Não precisa, às vezes, na primeira reunião pode ser maior, mas as outras, cara... Não precisa. É ilusão você achar que vai precisar de uma reunião enorme para discutir algumas coisas. Porque, às vezes, começa a virar reunião para marcar reunião, para fazer outra reunião e não acaba sendo produtivo, assim. Então, a gente está tentando quebrar isso um pouco também em relação à agenda. Ela precisa acontecer, que as coisas precisam evoluir, que é isso, de bater ponto. Ó, tava assim semana passada, como é que estamos agora? Essa semana evoluiu ou não evoluiu? Vamos para frente de alguma forma. O que a gente pode fazer para resolver? Então, esse trabalho para a gente relacionado à cultura tem a ver com o hábito. Assim. Se não tiver o hábito de pensar, dificilmente as coisas vão acontecer. E hoje, com a tecnologia, como, por exemplo, um grupo de WhatsApp, você, às vezes, né, se pega não fazendo esse tipo de alinhamento, porque tem um grupo lá, né? Não, manda no grupo lá, a gente resolve, aí um responde, o outro não, e aí fica o negócio no ar, né? E agora tem reação no WhatsApp, você não precisa nem se dar o trabalho de digitar, né? Você manda um emoji lá e já... Assim, né? Semana passada mesmo tinha um negócio que até a Nádia participou, precisava definir o negócio, mandamos no grupo, eu pensei assim, beleza, vamos fazer, o outro pensou, vamos fazer... E aí ficou no ar lá, ninguém falou sim, não, quem ia pegar o filho, quem ia para trás, graças a Deus eu achei que o negócio era para essa semana, mas é para frente ainda. Então deu tempo, entre aspas, de salvar. Por quê? Porque ficou um negócio mal definido, eu acho, sabe? Mandou, beleza, ok, para todo mundo tinha dado ok, mas um achou que o outro ia fazer, o outro achou que o outro ia fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, só para eu aprender com você, que eu sempre... aproveita os momentos que a gente está junto para pegar um pouquinho do teu conhecimento. Inverter, né? Podcast invertido. Onde você acha que entra a tecnologia nisso? Qual que é o papel da tecnologia dentro de tudo isso? Já que a gente está falando tanto, né, de contato, mas porque... vai parecer muito trivial, mas ela é facilitador de como resolver as coisas em tudo, né? Fala-se muito da IA, né, que vai substituir. Eu acho que é mais uma ferramenta que a gente tem. Você apertar o parafuso com uma chave de fenda ou com uma parafusadeira. Você fez menos esforço com a parafusadeira. Eu acho que é isso. Eu acho que a tecnologia... É o copiloto ali. E por que às vezes vira dificultadora, como nesse caso do grupo do WhatsApp? Assim? Mas aí, cara, você está usando a parafusadeira para furar a parede, não parafusar. Você está usando a tecnologia de forma errada, entendeu? Você começa a extrapolar... Não sei, eu acho que é muito isso, sabe? A gente tenta lá na Contabilidade usar muita tecnologia. Essa semana mesmo, estava num grupo lá da galera do tributário, do fiscal, que a gente chama de fiscal. Aí o líder nosso lá do grupo mandou uma mensagem chamando o Davidson, que seria o nosso líder de tecnologia, inovação e tal. Falou, Davidson, tem uma demanda que eu estou fazendo, acho que era DAP, se eu não me engano, e está repetitivo. Tem como a gente fazer um robozinho para fazer isso, não? O Davidson falou assim... tem, vou pôr aqui na agenda para a equipe fazer. Isso é cultura. Aí o Deison fez, cara, que eu vi aquilo, eu mandei um áudio individual pro Lito, cara.
Que top, velho. Isso é cultura. E aí tem que incentivar. Se todos nós tivermos esse pensamento, tudo que eu for fazer for repetitivo e precisar de uma automação, e eu tiver esse insight de pedir essa automação, isso é legal. Cara, no nosso futuro vai ser maravilhoso. Imagina se, tipo assim, se os líderes tiverem, sei lá, 15 minutos, 20 minutos, meia hora na agenda para poder pensar nisso. Analisar, o que nós estamos fazendo de repetitivo. Mas eu mandei o áudio pra ele justamente para incentivá-lo a fazer mais, cara, isso é muito cara? Legal. Eu gostei muito do exemplo. Você virou essa chavinha, velho, né? Eu quero que todo mundo vire essa chavinha. Parabéns, cara, é isso, né? A gente luta dioturnamente para impregnar essa cultura, né? Acho que foi um ótimo exemplo. Ótimo. E aí tem quando a gente fala da tecnologia, eu perguntei isso porque realmente, no nosso caso, né, a gente tenta também, né, usar como copiloto, assim. Mas eu acho que a gente ainda está muito no início, né? Tipo, da conversa sobre, assim, a gente ainda está entendendo. Principalmente inteligência artificial, é uma conversa que, pelo menos na minha visão, assim, ela vai evoluindo de um jeito que eu acho que a nossa cabeça ainda não conseguiu alcançar. Concordo. Mas, atualmente, a lógica do copiloto ali, ela faz bastante sentido. Mas tem um ponto que, para mim, eu venho repetindo muito isso, que é... Tem uma coisa que eu acho que a gente valoriza pouco no ser humano, que é a intuição. Sabe? Que é esse lance da gente ter essa capacidade. O Tom falou uma frase hoje de manhã que eu gostei muito. Assim, a gente está com um BO para resolver grande lá na Brava. E ele falou assim, cara, talvez isso não tenha acontecido por acaso. Assim, talvez lá na frente a gente vai encontrar o porquê da gente estar com esse BO para resolver. O que é isso? Intuição, né? Só como é que a gente exercita a intuição? Primeiro, a gente tem que estar prestando atenção. Então, assim, não pode estar no piloto automático. E depois, que é uma coisa que eu valorizo muito. Voltei das férias agora, então ainda estou meio romântico, assim, porque eu passei férias muito legais com pessoas que eu amo demais, assim. Sabe, tipo, com quais pessoas você está conversando, que lugares você está visitando, que experiências você está vivendo. Tem total relação com o repertório. O teu ambiente influencia na tua intuição. É repertório, né? Referência. É isso aí. É isso. Tipo assim, se eu não E o ambiente que você viveu em diversas coisas. Eu tenho um exemplo ótimo para isso e uma frase que a gente usa na contabilidade que o Tom concluiu, eu falo. Não, para mim, assim, se eu não tive... Para ter essa intuição, né, que eu tive em relação a esse BO, se eu não tivesse visto um monte de casos em que as coisas se saíram bem depois disso, não tem como eu imaginar que pode dar certo. Para mim, eu poderia olhar isso e falar, velho, sabe, deu ruim. Pode falar palavrão, diretor? Pode. Coloca um pi depois, né? Deu ruim. E agora eu não sei mais o que eu faço, tô desesperado e tal. Eu tô com a sensação de desespero. Perfeito. Tipo assim, por causa desse BO, porque é um BO grande. Só que mesmo assim, eu ainda tô tranquilo. Falei, vai chegar um momento que vai surgir. Eu vou achar o melhor caminho. Eu vou achar o melhor caminho. Mas vou achar o melhor caminho. Cara, eu sempre fui um cara muito ansioso de natureza. E uma das coisas que eu utilizei para diminuir minha ansiedade é ter esse viés, sabe? Cara, esse problema aqui, beleza, ele tá aqui. Eu consigo deixar de existir ele. Tem alguma coisa que eu vou fazer que eu vou voltar atrás? Não, então tem que resolver, bicho. É isso. Resolver da melhor maneira possível. Se não tem remédio, remediado está. Acho que é mais ou menos isso. Eu vou contar uma historinha que a minha psicóloga contou pra mim, né? Vou dar um crédito, a Mirelle, não sei se ela nos assiste, mas ela tem um podcast também muito top, chama Pode Performar. Ela é muito boa e eu faço TCC, terapia cognitiva comportamental, quando ela tem agenda para me atender. Tô começando a indicar paciente para ela e ela tirou eu da agenda, sabe? Sacanagem isso. Já virou só um vendedor. Mas ela me contou uma historinha que, cara, eu sou um cara muito de ligar as coisas em cima disso. Falou, você acordou, não vou saber contar igual ela contou, mas é um contexto. Você acordou cedo, você acordou 8 horas da manhã, você tem uma reunião 8h30. Você acordou na hora, beleza. Você foi tomar banho, acabou a água quente. Aí você teve que parar, pensar, ver o que você vai fazer, ir lá ligar o aquecimento elétrico, sei lá, você já perdeu 10 minutos, você estava com o tempo contado. Aí você tomou o banho, você foi sair, teu menino pegou a pasta de dente e passou na cara. E você não, aí você teve que parar, limpar o menino, etc e tal. Contratempos que acontecem no dia a dia. Aí você trocou de roupa, foi escovar o dente, caiu o creme dental na camiseta. Você teve que trocar, pegar outra camiseta. Não estava passada, você tinha que passar. Sei lá. Diversos contextos você foi ficando nervoso. Uma coisa foi te deixando fora do trilho. Ela fala que o vagãozinho vai saindo do trilho. Aí você saiu daqui, saiu, tal. Aí você saiu correndo, você pegar o ônibus para ir. Quando você chega, 3 minutos antes, você viu o ônibus passando, perdeu o ônibus. Você senta no passeio e começa a chorar, sabe? Já era, perdi, era uma entrevista de emprego que você tinha. Vai adiantar você sentar no passeio e chorar? Não, cara, beleza, já passou. Vou resolver, já eu penso no porquê disso tudo e mudo rotinas, acordo mais cedo. Mas agora não vai adiantar, eu já acordei tarde, já era. O que eu tenho que fazer? Putz, eu vou pedir um Uber. Você pede um Uber, consegue resolver, chega 5 minutos atrasado só.
Acabou o compromisso? Acabou. Ufa, aí você senta. Aí que você vai pensar, o que eu poderia ter feito para minha rotina legal. não ser assim? Muito legal. Então, ou você sentar e fazer birra é um caminho, ou você, beleza, já passou, o problema já aconteceu, vamos procurar o melhor caminho e resolver. Já eu volto e trato por que esse problema aconteceu. Cara, Mas agora não é a hora de eu tratar isso. Agora é a hora de eu ir para frente e seguir em frente. E sabe onde que isso se aplica também? Nessa questão em relação a tático operacional, assim, sabe? Porque às vezes tem tanto BO, tanto incêndio para apagar, que o jeito, às vezes, de um cara que é tático resolver é tipo, mano, eu apaguei 5 incêndios hoje, então eu sou o herói do dia, eu consegui, só que eu tô deixando de parar, de pensar como que E eu amanhã ele vai ter mais incêndios. 5, mais 10, porque ele não tratou a causa do incêndio. Exatamente. Então, assim, acho que é muito nesse sentido e a gente é acostumado, assim, porque a sensação, tanto pro bom quanto pro ruim, é imediato, assim. Ou eu fico puto na hora que aconteceu, ou eu me sinto o mais da hora possível, porque aquilo eu consegui resolver aquele problema. Isso vicia. E aí, quando você vai ver, passou 3 meses já, você não conseguiu tem que tomar executar nada. cuidado. Já você fica convencido que você vira o solucionador de problemas. E aí uma hora vai aparecer um problema que não vai ser solucionado. E aí você vai ter. Mas isso é muito top, cara. Por que eu citei a intuição, assim? Porque eu acho que a tecnologia, por exemplo, a gente vem do mercado publicitário, né? Do mercado criativo. Aspas, né? Porque aí, assim, a gente sempre teve uma máxima no mundo da criatividade que é, a tecnologia nunca vai ser criativa. E em 2022, final de 2022, o Tony me apresentou uma inteligência artificial, porque da dupla ele é sempre o mais tecnológico, assim. Eu sou o que conversa. É minha função, né? Jogar a conversa fora. Então, por isso que nosso nome é o mesmo. A minha função é prosa. Inclusive, até a parte do nome que vocês omitem é igual, né? Aí você vê, é sacanagem, né? O Joel já fez a cabeça do isso aí. E aí, velho, tipo, ele me apresentou uma tecnologia no final de 2022, que é o Midjourney, que na época, né, era uma das principais tecnologias ali de geração de imagem através de estímulo, que você dava para inteligência artificial ali. E, beleza, me apresentou junto com o Caio também, que é o nosso diretor criativo lá, uma pessoa maravilhosa, super talentoso, joia rara, assim, sabe? Sabe, um diamante bruto, em estado prontinho para ser lapidado, é muito Caio. Tem 20 anos, eu tenho raiva do Caio. E aí eles me apresentaram e tal. E o que acontece? Tem uma função no mercado criativo, no mercado publicitário, que é o designer. E o Midjourney, ele faz exatamente o trabalho de um designer. Só que ele não tem feriado, não tem dor de barriga, não tem férias, não tem burnout, não tem. Tipo assim, o Midjourney ele trabalha 24/7 e num nível de produtividade que vai aumentando cada vez mais, né? Porque quanto mais estímulo você dá, mais inteligente ele fica. E aí, na época, eu contei uma história para eles, assim, a gente estava fazendo um exercício lá dentro da Brava, e eu contei uma história que é uma história que eu conto sempre em palestras, assim, que é a história do panda, que qualquer hora eu conto, inclusive, se der tempo eu conto. E aí, beleza, contei essa história, no final a gente gerou o mascote da Brava, que foi uma brincadeira rápida que a gente fez assim, que era o nosso panda. E ele fez isso em, sei lá, 5 minutos. Isso. Mais ou menos. Se o Caio fosse fazer essa peça, ele ia pedir 7 dias, no mínimo. E o Midjourney fez em 5 minutos. Só que aí a gente faz um exercício que é, o que o Midjourney nunca vai ter, por mais que ele tenha essa capacidade produtiva? A história do panda, que eu contei. E por que eu tinha a história do panda? Porque, de alguma forma, aquilo me impactou, eu guardei na minha memória e quis compartilhar com pessoas que eu tenho um carinho. Então, quando eu falo da intuição, também é essa capacidade que a gente acaba tendo no automático mesmo, de responder ao mundo através do repertório que está dentro isso aí, do que importa para a gente, sabe? Você está usando uma palavra mais bonita, eu usaria experiência, né? Eu acho que é a experiência que você vive, né? E aí um outro psicólogo que me atendeu várias vezes também, o Max, ele me ensinou que não existe certo ou errado, existe experiência vivida. Então, ou seja, quando você tem a experiência vivida, né? Ou seja, ninguém passa pelo que você passou. Sim. Não estou dizendo que você passou melhor ou pior, mas igual, né? Ninguém passou pelas mesmas. Pode ser a tua esposa que está contigo no dia a dia. Ninguém... Ela tem a trecho da vida dela que ela vive sozinha e o trecho que eu vivo sozinho, trecho que eu vivi antes de conhecê-la e por aí vai. Então, ninguém passou pelas mesmas experiências que você passou. E o que construiu você foi as experiências que você passou. Sejam boas, sejam ruins, seja a forma que você lidou. Diferencial lá no início. É isso que te diferencia, no Pois é. E é isso que a gente precisa valorizar. Né? E tem uma coisa em relação a isso, né? Sobre, às vezes, a gente tratar o mercado, né, de publicidade como criativo, entre aspas, porque o Midjourney, nesse caso, né, ele veio para substituir o designer preguiçoso, que é aquele que faz a mesma coisa sempre. Porque a gente estava até conversando isso com o Jean, esse amigo nosso que a gente estava falando antes, né, que ele é designer, etc. Na verdade, a proposta de valor geral do Midjourney, dessas ferramentas generativas de geração de imagem, ele substitui o banco de imagens.
Tá. Porque eu preciso de uma foto e tal, de tal lugar. Aí vai lá, o Midjourney consegue fazer aquilo e eu não preciso pagar, tipo, igual eu pago por foto para um banco de imagens, eu vou pagar uma assinatura que vai me gerar tantas imagens. Só que, às vezes, o designer está tão acostumado a ser, tipo, um banco de templates de peças publicitárias. E aí ele vai e sempre faz as mesmas coisas do mesmo jeito. Esse cara, ele tá completamente fadado a ser substituído. Agora, o cara que entende o Midjourney como uma ferramenta, ele vai conseguir gerar uma complexidade no trabalho dele muito maior do que ele conseguiria se ele fosse fazer sozinho. Então, tem vários exemplos. Fazendo uma analogia com o briefing, ele vai briefar melhor isso. Não só isso, mas, tipo, por exemplo, tem algumas imagens que já foram geradas do Midjourney. Vamos supor que a gente tira uma fotografia daqui e faz isso dentro do Midjourney. Beleza, tem essa sala aqui. Aí eu aproximo dentro da garrafa aqui, e dentro da garrafa tem uma outra imagem. E aí que vira uma outra coisa. Aí dentro dessa outra imagem tem uma outra imagem para dentro. Uma complexidade, vamos supor que tem 10 camadas de imagem dentro da mesma imagem. Igual a moça do TikTok que é bolo, aí a faca isso, é bolo. Exatamente. E aí você consegue fazer isso, sei lá, em 3 horas de trabalho. Um trabalho que se o cara fosse fazer na mão, ele demoraria 1 mês para fazer. Então, eu consigo adicionar uma complexidade ao meu trabalho. É a ferramenta que exatamente. eu falei. Acelera a minha capacidade de produção e criativa também. Porque antes eu ia precisar de um cara que entende muito de perspectiva e ele precisaria ter formado em belas artes lá, não sei na onde. E aí, hoje, o Midjourney consegue fazer isso pro cara. Então, só que o cara que vê isso, agora eu consigo gerar várias imagens de rede social, etc. Ele pode deixar o trabalho dele, por mais que ele use o Midjourney, completamente substituído. Porque ele estratégia. Não tem estratégia, não tem um pensamento de usar aquilo como recurso. Entendi. Então, a gente tenta, né, agora trazendo para essa questão de cultura de novo, é tentar colocar isso na cabeça das pessoas, as pessoas entenderem esse tipo de coisa como ferramenta que vai dar espaço para a gente conseguir entregar cada vez o nosso melhor, que é uma coisa que a gente estava discutindo em reunião, que isso é muito mais pauta para outro podcast. Assim. Eu preciso superar a expectativa da minha própria entrega em relação às coisas. Perfeito. E quanto mais recurso eu tiver... fazer melhor do que eu fiz no mês passado. Né? Eu acho que é usar a ferramenta com o que a palavra diz, né? Ferramenta, né? Lembrar lá do pedreiro mesmo, cara, sabe? Da parafusadeira que eu falei, porque... eu procuro ver isso em tudo que a gente usa. Por exemplo, na formação de preços, tem uma ferramenta valorosíssima que chama margem de contribuição. Se a pessoa entender o conceito dela, cara, eu aplico isso em todos os negócios e eu consigo saber a lucratividade que eu quero para minha empresa do mês que vem de uma forma, assim... pouca gente usa, né? E confunde margem de contribuição com margem de lucro, ou mistura o contexto das duas, e aí ela deixa de ser uma ferramenta útil do jeito que é. Dei um exemplo aqui da minha área, mas tem N possibilidades nesse sentido. Nota fiscal eletrônica é uma ferramenta, né? Para quê? Para registro. Eu sempre brinco, se eu te perguntar o que você almoçou ontem, você vai lembrar? Se você tivesse anotado, né? Você ia lá na anotação e via. Imagina você passando num carrinho de supermercado. Quantos produtos passou só naquela venda para você? Você acha que você acabou de passar, o caixa vai saber o quanto que é a tua conta? Não, se ele anotar cada passagem. Tudo isso são ferramentas. Já vai ter um chip em cada produto que você passa o carrinho assim, ele te dá conta, sem precisar passar um a um do código barra. São ferramentas que elas vêm aparecendo para facilitar e economizar tempo, otimizar tempo. E aí, cara, tem um negócio que eu aprendi com você. Eu sempre conto essa história e eu já contei ela para você também. Tem uma vez que você me contou uma história muito legal de um cliente grande seu que te ligou para saber a sua opinião sobre uma grande negociação que ele estava fazendo. E eu achei isso do caralho, assim, tipo assim, o fato dele ter pegado no telefone e te ligado para saber a sua opinião, eu achei muito foda. Porque isso não tem valor, né, velho? Você não coloca num contrato, não tem condição. E não tem jeito, é a mesma coisa quando alguém a gente passou recentemente por uma tomada de preço, uma empresa aqui de Varginha, cotou com 5, 6 contadores. Cara, é um negócio, na minha opinião, incotável, né? Cada um vai te dar uma experiência diferente e você não consegue comparar. Não é bolinha com bolinha, né, cara? Mas assim, eu tô contando essa história até porque sabe o que eu entendo o processo dele de ter que fazer isso, mas no final ele vai fechar com quem ele gostou mais. E não quem teve o menor preço. E eu acho também que essa questão tecnológica, por conta, né, tá tudo tão igual, porque eu acho que no final sabe o que vai sobrar. E aí, claro, né, eu tô falando aqui de uma realidade mais privilegiada, que é a nossa, estamos no ar-condicionado aqui. Mas, fora isso, assim, eu acho que vai sobrar o faixa preta, assim, sabe? Eu acho que no fim das contas vai sobrar esse tipo de história. Que, cara, eu quero pegar no telefone e saber a opinião do Felipe sobre determinado assunto. Eu quero a história do Tom. Eu quero a perspectiva da Nádia sobre o mundo, entendeu? Então, tipo, no final, para mim, só vai sobrar a faixa preta. E faixa preta, para mim, é essa pessoa que valoriza a intuição, que valoriza, tipo, a história de vida dela, sabe? E você acha que
isso também tem a ver com aquilo que você falou lá no comecinho da tribo, né? Gambá, cheira gambá. O cara que quer ouvir a minha perspectiva de história, porque ele tem uns conceitos, valores e história parecida com a minha. Aí eu acho que é onde entra a complexidade humana. Você acha que depende? Mas aí é que eu acho que fica interessante, a gente poderia ficar aqui... Ou contraponto, né? Eu não sou desse jeito, eu quero a opinião de quem é. Pode ser. Várias das empresas nos contratam por isso. A gente, tipo assim, você sabe disso, você conhece a gente há algum tempo, assim. A gente, como consultoria, você conhece consultor. E eu não me pareço com nenhum dos consultores que eu conheci antes da gente fundar a nossa empresa, assim. Não corto cabelo igual, não me visto igual, não falo igual, não tenho opiniões iguais, assim. A minha visão de mundo, no fim das contas, ela é somatória de tudo isso que eu disse antes, né, do meu repertório. E, no fim das contas, quando uma empresa me contrata, ela não quer me contratar para eu ser o certo ou o errado, ou para mostrar que ela está certa ou errada. Às vezes ela me contrata só porque ela quer ter uma visão diferente da dela. Para que o tico e o teco bata e saia uma resposta ainda mais legal, entendeu? Então, tipo assim, ela não quer me contratar às vezes para deixar... E aí é um negócio bem legal que é posicionamento, né? Que é, tipo assim, que é a consequência de ter uma cultura bem definida, uma marca bem desenhada, que é você ter uma posição no mundo, no mercado, no fim das contas. No fim, tipo assim, a gente quer a empresa ou o líder de empresa que queira ser provocado. A gente quer a empresa ou o líder de empresa que queira ser... Que queira ser mexido, assim, a sabe? tua persona se torna aquele cara. Persona do marketing. É esse o nosso posicionamento. Assim, a gente quer empresas e pessoas corajosas. E coragem tem essa relação de, tipo assim, não, eu posso mudar de opinião. Eu posso me expor. E aí, no fim, eu tô dizendo isso, né? Porque aí, para mim, é onde entra a complexidade humana, que eu acho que é aí que fica bem legal, que é, cara, eu atendo um monte de gente que vem de uma realidade completamente diferente da minha, enxerga o mundo de um jeito completamente diferente, e não por isso eu sou inimigo dessas pessoas. Perfeito. Ou eu sou, sei lá, adversário dessas assim, pessoas. Né? Existe japonês, chinês e brasileiro, né? Mas se todo mundo gostasse de pagode, o mundo ia ser do caralho, né? Mas é possível. Na sua percepção. Então, cara, mas isso é que é bacana, né? E eu fiquei de contar uma historinha da Contabilidade que mostra essa... Talvez, né? Não estou dizendo que a gente tem, mas tem que tomar cuidado, porque talvez pode gerar um excesso de confiança. Pode ser uma cultura, um lema, alguma coisa assim que pode atrapalhar. E a gente tem uma frase. Eu ouvi essa frase de um contador que eu trabalhava com ele, eu era funcionário dele, e ele falou, e essa frase virou meio que minha, e eu uso ela muito na contabilidade, que é: juízo não tem nenhum, mas sorte tem pra caramba, né? Pra não falar um palavrão aqui. Então, cara, tem hora que fala, putz, zero juízo, mas deu sorte, você né? Deu no fim passo, das contas. depois o chão vem depois. Né? Isso aí. Então, eu vou contar uma historinha que aconteceu, eu não vou dizer o nome do cliente, mas teve uma época que o governo soltou muito parcelamento especial, sabe? E aí o governo soltou um que chamava Refis, na época a gente fez o Refis para esse cliente, ele teve uma redução gigantesca tributária e tal. Beleza. Depois o governo soltou um que chamava PRT, Programa de Regularização Tributária. E aí a gente queria fazer o PRT para esse cliente, só que os débitos do Refis anterior, o Refis anterior era melhor. Então, esses eu não ia incluir no PRT. Mas os débitos que não estavam parcelados em programa nenhum, eu queria incluir no PRT. E aí a gente pediu para a colaboradora nossa do departamento pessoal da época, a líder do departamento pessoal, para ela fazer a adesão no PRT. Certo. Na hora de fazer a adesão no PRT, lá pergunta quais débitos você quer incluir, pergunta cancelar os parcelamentos anteriores. Ela foi lá e cancelou os parcelamentos do Refis anterior. E o cara automaticamente perdeu os benefícios do Refis anterior, porque ela deu um clique, velho. Nem lá no ECAC, lá que é o portal que a gente usa, deu um clique. E chegou essa bomba na minha mão. Foi, putz, cara. Se eu pegar o honorário do cara e multiplicar por 100 vezes, não dava a redução que ele teve. Então, assim... Uma conta impagável. A gente tem seguro, receita, mas é uma conta impagável, cara. Assim, e nem só pagar a conta, mas a insatisfação de você ter que falar isso pro cliente é um negócio. E eu fui nessa, putz, deixa eu pensar. Deixa eu ir embora, deixa eu tomar uma, deixa eu passar o final de semana, deixa eu pensar, porque... Aí eu fui pensando em diversas soluções. E aí eu acho que é a hora que você tem que ter o diferencial. Você para e começa a pensar em diversas soluções, diversos caminhos para aquele problema. Certo? Talvez é um problema que você mesmo gerou. Pra saber o final da história. Talvez é um problema que você... Aí vem a sorte, não o juízo. Talvez é um problema que você mesmo gerou, que é esse caso, mas quantos clientes chegam até nós com problemas já gerados, ele quer a nossa solução para aquele problema, né, cara? E aí vem de tudo isso.
E aí, cara, eu falei, putz, e agora? E agora? E agora? E pensa, e pensa. E passou uma semana, falou, não posso delongar muito, porque final do mês vai vencer a parcela daquele refis, e eu não vou ter como gerar guia pro cara, eu não vou ter como não... E aí vem, quando vê, pinga no meu celular. Receita Federal solta o PERT, o maior programa de redução possível. Eu não acredito que isso aconteceu, cara. Acabou. O que eu levei pro cliente? Você tinha um refis anterior, tinha o PRT, eu juntei todos esses num único parcelamento. A tua redução foi maior em X, Y, Z. Tua parcela reduziu em tanto, você ganhou o alargamento. O cara me ama, entendeu? Porque eu levei uma solução para ele. Eu ia levar essa solução. Só que se eu falasse para ele, errei. Beleza, errei, fiz isso, vou procurar a melhor solução, vamos construir a solução juntos, que poderia ser um caminho. Sim. Depois saía esse refis e a gente ia ter a mesma solução, entendeu? Só que eu ia criar uma instabilidade com o cliente, um problema que graças à saída desse novo eu não precisei criar. Caralho, você acredita em sorte? Tá vendo? Eu acredito muito em sorte. Acabei de falar isso. Muito. Ou seja, traduz esse exemplo, Juízo não temos nenhum. Fomos lá e clicamos no negócio para cancelar. Mas sorte pra caramba, porque depois eu consegui a solução. Cara, eu devo ter uns 10 casos desses pra te contar. Caralho. Sabe, eu acho que é essa calma que a gente criou, que eu consegui criar e diminuir essa ansiedade. Putz, mas antigamente, cara, eu tava pegando o celular, ligando pro dono da empresa, contando, falando isso, tá tendo solução, ligando pra um amigo pra ver uma solução e movimentando. Ia resolver o problema da mesma forma? Ia. Mas o impacto na relação contabilidade-cliente totalmente diferente, cara. Mas você poderia ter não visto essa mensagem ou passar despercebido de alguma forma assim, ou era impossível? Eu poderia, no final do mês, na hora que eu fosse tirar a guia do parcelamento, eu ia identificar. Se a colaboradora não chegasse para mim e falar, ela que chegou e falou, acho que eu fiz coisa errada aqui, eu cliquei. Se ela não falasse, eu ia ver na hora de gerar a guia. Cara, tem um ponto, eu falo muito isso, assim, que eu acho que a gente é medido pelo nível de complexidade que a gente coloca dentro do nosso dia a dia, assim. Eu escutei uma vez, eu te contei a história também, eu escutei uma vez do Gustavo Chalfun, cliente em conjunto, nosso parceiro em conjunto. Ele me falou um negócio que eu achei muito, muito legal. Ele falou para mim o seguinte, Felipe, eu fico muito chateado quando eu encontro advogado dentro do meu escritório que não gosta de atender telefone. Falou isso, só essa frase. Eu escutei uma do Kleber também, que eu gosto muito do Kleber Marques, do Porto Seco, qualquer hora eu conto essa. Mas essa do Gustavo eu achei muito foda, porque ele falou isso, né, e pronto. Tava fazendo uma reunião com ele é muito ocupado, ele tava, tipo, colocou o celular apoiado no... Foi no carro. Isso, no negócio do carro, assim. Aí ele falou isso e passou. Aí eu fiquei pensando depois sobre essa afirmação dele. No fim das contas, existia um valor muito claro ali para a cultura deles, que é disponibilidade. Esteja disponível, esteja afim. Se o que ele vende é isso, se você não entregar o que você vende, eu vou te contar outra história também. Mas vamos pensar. Beleza, esse é o meu valor. Só que olha como é que cultura se transforma em resultado. DRE, positiva, dinheiro. O que acontece, né? Se o meu telefone está tocando, o que acontece? Eu sou solicitado, né? Eu sou necessário. Quanto mais meu telefone toca, mais necessário eu sou. Quanto mais meu telefone toca, mais ocupado eu sou, menos hora eu tenho. Aí é a mesma lei da economia que a gente citou no início. Formação de preço. O que acontece com a minha hora? Fica caro. Se existe pouco, sobe. No fim, o que o Gustavo estava me dizendo? Ele falou, cara, primeiro eu quero que você esteja disponível, eu quero que você esteja afim, eu quero trabalhar com gente que tem vontade. Mas sabe o que acontece? Aqui dentro do meu escritório, por conta a gente gera muita oportunidade, quanto mais vontade você tiver, mais dinheiro você vai ganhar e mais dinheiro eu vou ganhar. Perfeito. No fim é isso. E ele falou uma frase, ele falou, cara, eu odeio quando eu encontro advogado no meu escritório que não gosta de atender telefone. Perfeito. Então, isso é cultura. E cultura, no fim das contas, se transforma em resultado. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que, às vezes, e aí é um puxão de orelha que eu sempre tento dar nas pessoas que, de alguma forma, representam as empresas que a gente atende, que é, cara, presta atenção, entendeu? Olha que doideira, atenção. Que também é uma técnica milenar, né? Tipo, esteja acordado. Por isso que eu perguntei em relação a passar despercebida a notificação do negócio novo. Assim, cara, se você não tivesse prestando atenção, você ia ver, tipo, mais um negócio... Cara, hoje a contabilidade está em outra realidade. Por exemplo, nesse mesmo assunto, o Davidson conseguiu desenvolver um software, uma plataforma que vigia o ECAC diariamente. Então, imagina, eu tenho, 700 clientes. Eu entrar no ECAC 700 vezes, digitar a senha do cliente 700 vezes para eu ver se está tudo igual, se está tudo ok com ele. Eu não consigo monitorar isso. Então, ele desenvolveu um sistema, e ele mesmo, a equipe dele, que todo dia de manhã consolida todas as mensagens, entrega para a nossa gestora de regularidade lá que a gente fala, o departamento. Ela olha por mensagem, mensagem importante, débitos e indo por cadinho, um exemplo.
Aí ela pega aquela mensagem, o sistema consolida e pega todos os meus clientes que recebeu aquela mensagem naquele dia e trata pela importância da mensagem, não entrando um a um. Então, hoje a gente tem ferramentas que facilita, graças ao tanto de tapa que a gente levou, que facilita. Mas também, de novo, viver com a experiência. Doeu uma vez, vão criar solução para não doer mais. E aí a gente vai, nesse ciclo, cada vez que a gente fazer mais isso, mais a gente vai ficar pronto. E como... E até... Acho que eu perdi um exemplo que eu ia falar contigo a respeito do Chalfon. Eu participei uma vez fui assistente perito numa perícia que envolvia números de estoque de uma cooperativa, uma grande cooperativa da região. E aí eu fui até a cooperativa na diligência que teve com os advogados e tal. E antes, só fazer um parênteses aqui. Minha família inteira é de contadores, né? E eu acho que o meu maior mentor, o cara que eu mais aprendi é o meu tio, que é o Fábio Carvalho. E o Fábio fala uma frase, para mim o Fábio tem um conhecimento gigantesco e ele tem uma facilidade de comunicação. Professor, né? Não, e ele fala de uma forma, ele pega a teoria mais extensa que você já viu, mais complexa, e ele traduz de uma forma. O dia que ele foi me explicar o porquê que o leasing mudou, que ele falou que o presidente do IASB, lá, que é o órgão das normas nacionais de contabilidade, ele sentou no avião, olhou para o avião e falou assim, ó, eu não vou sossegar enquanto esse avião não estiver no ativo da companhia aérea. Assim, ele traduziu aquele tamanho daquele CPC, aquele tamanho do conhecimento, numa coisa que eu falei, putz, ele tem N casos assim, sabe? E ele fala uma frase que eu uso, a contabilidade não produz nem alface, nem tomate. Contabilidade produz informação. Cara, foda. Olha o contexto disso. Muito você fala, putz, cara, o contador vive de produzir informação. Então, aquele contador que o cliente liga pedindo declaração de faturamento, seja, ele reclama, ele tá errado, velho. Não, esse cara tá me enchendo o saco pedindo informação. Ele é um produtor de informação. Você tem alguém precisando da informação dele que dê graças a Deus, cara. Né? Você nasceu pra isso, velho. Então, essa máxima do Chalfon eu uso na contabilidade assim. Eu não posso reclamar de que eu estou fornecendo alguma coisa. É o meu papel, eu existo para isso. E eu acho que isso é E aí, só para concluir, fui lá nessa cooperativa e eu precisava de uns razões, diários, informação. E o contador falou assim, mas por que você precisa disso? Não, por causa do objeto da perícia, a gente precisa analisar alguns números, fluxo de estoque e tal. Não, mas você não consegue pegar isso no sistema aí? Para que pegar na minha contabilidade? Ele tava com ciúme da contabilidade dele, cara. É loucura, cara, né? Você tá o dia inteiro aí lançando, debitando, creditando, pensando, raciocinando, criando número para você guardar na gaveta? Para ninguém usar esse número. Que valor que tem isso, velho? Que valor que tem isso? Então, ou seja, você tem que entender o teu propósito. Né? Você nasceu para quê? A tua profissão nasceu para quê? E você precisa entregar o teu negócio. Então, assim, é incabível o cara que vai para uma profissão dessa e reclama de uma situação. Mesma coisa do Chalfon lá. Cara, e aí eu pesco mesmo, então sabe o cliente está lá apertado, precisando de uma informação, aí liga o cara dá a informação meia boca ou reclama. Eu presto atenção demais, velho. Eu tô na sua frente, tô na frente do Joel, tô na frente do DVD. Pra mim é uma aula, velho. Entendeu? Tipo assim, se eu não prestar atenção, tô na frente do Chalfon. Vou quebrar tudo aqui. Não vou usar esse tempo, entendeu? Na frente desse cara. E eu não sei o que acontece, eu acho que isso é comum dos prestadores de serviço, assim, que às vezes vê o cliente como um adversário do dia a dia. Tipo assim, nossa, você vai me mandar mais uma demanda, mais um BO. Quando é isso, velho, eu tô sendo mais utilizado, então quer dizer que eu sou mais importante. Mas eu não sei por que isso acontece, que é essa virada de chave negativa, assim, que eu vejo, tipo assim, o meu cliente tá me pedindo uma demanda, nossa, vou ter que fazer mais uma coisa. Mas é sinal que eu tô sendo efetivo, de alguma forma, tô sendo importante. Assim. E a relação que você tem com o teu cliente é uma relação comercial. Se a quantidade de demanda crescer tanto, você vai mexer no preço, velho. E se o teu cliente entender, ele vai aceitar a alteração de preço. Então você tem que ver esse aumento de demanda também como uma oportunidade, né? Você se faz cada vez mais necessário. Pois é, cara. E aí é incabível para mim como é que alguém não pense dessa forma, ainda mais na nossa profissão, na vida de vocês também. Eu acho que é a mesma lógica. Mas eu notei aqui uma outra coisa também que você estava comentando aí, do valor das pessoas, né? Que o que muda as pessoas é a experiência que ela viveu. Tem um cliente meu, o Átila, ele já nem tem empresa mais. Mas quando ele tinha empresa, ele falava, quando eu tinha muitas reuniões com ele, ele falava uma frase que eu acho maravilhosa. Do pescoço para baixo, todo mundo vale o salário mínimo. Muito bom. Cara, muito bom essa frase.
O que muda do seu valor do pescoço para cima. E aí, mas eu vou contar, agora vai ficar meio emocionante, mas eu vou te contar um negócio que é que eu aprendi dentro de casa. Eu gosto, né, de usar esses exemplos, assim, cito muito, né, tipo, referências aqui, lá fora, as pessoas que de alguma forma eu conheço, mas as grandes referências que eu tenho estão dentro da minha casa, assim, sabe? Tipo, a minha mãe foi a vida toda empregada e auxiliar de cozinha, minha avó trabalhou na roça. Uma coisa que eu aprendi com elas, assim, que eu tenho mulheres sensacionais comigo e elas são 2 exemplos, assim. Minha madrinha também é uma outra. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Ela sempre teve um objetivo muito claro na vida dela, que era fazer com que eu e meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Um irmão e uma irmã. O Pedro, que tem 22, e a Ana Flávia, que tem 20, vai fazer 24. Ela queria dar uma vida muito melhor pra gente do que ela teve, acesso mesmo. E aí, um dos jeitos de medir isso é a educação, né? Então, tipo, eu graduação, pós-graduação, mestrado, que tá ali. O meu irmão tá se formando em psicologia, tem 21 anos, e a minha irmã tá indo pra segunda pós. Ela é pedagoga, psicopedagoga, vai fazer uma outra pós agora em neuro. E ela deu isso pra gente por acesso. Só que ela sempre fez isso trabalhando como empregada e como auxiliar de cozinha. Só que ela sempre teve um lance de falar, cara, se eu tô deixando a minha casa para cuidar da casa de uma outra pessoa, se eu tô deixando os meus filhos para cuidar do filho de outras pessoas, eu vou fazer isso da melhor forma que eu posso, entendeu? E tem um lance que, tipo assim, ela sempre recebeu para a profissão que ela tem mais do que a média das profissionais da mesma classe. E eu nunca vi a minha mãe, tipo, desempregada, assim. Inclusive, ela sempre foi muito disputada, sabe? Tipo, pelas famílias e tal. E uma vez ela me falou uma coisa que eu guardei demais. E a minha mãe, ela, tipo, eu costumo brincar, principalmente com meu irmão, assim, por conta da referência, que ele é o Cristiano Ronaldo das mães, assim, sabe? Tipo, a minha mãe é uma besta enjaulada, assim, ela é uma máquina, véio, tipo, um negócio meio maluco, assim. E ela me ensinou um negócio desde muito cedo, ela falou assim, velho, se você for fazer qualquer coisa na sua vida, lembra da sua casa, assim, sabe? Tipo, da onde você veio, pra onde você volta, sabe? Quem que você tá representando. Então, toda vez que eu vou fazer uma reunião, toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, tipo assim, se eu não fizer isso com o máximo de dedicação que eu posso, eu não faço. E aí, quando... Eu estou usando esse exemplo, porque quando você falou do exemplo do Átila, eu gosto muito dessa lógica de, tipo assim, realmente, da cabeça para baixo todo mundo vale um salário mínimo, só que eu acho que no mundo que a gente está, a gente, em vários momentos, acaba medindo o valor pela régua errada, na minha humilde opinião. E tem um ponto que eu também acho muito valioso, que é, no fim, a única coisa que a contabilidade tem, a única coisa que a MGM tem, é a cultura. É a somatória das pessoas que estão lá. Top. Faz com que as suas pessoas não vão trabalhar mais. Vai ter um monte de computador, Concordo. um prédio maravilhoso, que tem o seu valor, claro. Só que a sua empresa só tem valor porque as suas pessoas estão lá nesse momento. Concordo plenamente. Então, tipo assim, o ponto para mim é como é que a gente faz com que isso seja cada vez mais escalável? E a resposta é, de novo, cultura. Então, todo esse trabalho, aí quando eu cito o Xiaofun, quando eu cito vários outros exemplos, vem muito de encontro com aquilo que eu acredito. E aí o que eu acho que acaba diferenciando um pouco a entrega que a gente tem enquanto Brava, não é a nossa metodologia, porque ela está disponível, a gente deixa ela disponível. Entendi. Não é os computadores que a gente usa, não é o prédio que a gente está, é de alguma forma a cultura que a gente multiplica, sabe? Então, é aí que a gente entra, assim. Acho que reforçar isso é sempre muito importante. Cara, que top. Você acabou de concluir o nosso bate-papo explicando da forma mais prática possível o que vocês fazem. É isso, velho. Que top. É exatamente. Você ajuda as empresas a deixar claro, demonstrar, divulgar e fortalecer essa questão cultural. É isso. E vocês têm uma pegada também de inovação, né? Por exemplo, não vocês serem inovadores, isso é óbvio, porque se eu não conheço, eu falo uma coisa também, se eu não conheço nenhuma empresa concorrente sua, é porque você é inovador. É loucura isso, né? Perfeito? Eu não conheço ninguém que faz o que você faz, então você é inovador. Entendeu? Às vezes não concorrente, é óbvio que tem vários consultores, mas que faz da forma como você faz. Você é inovador por conta disso. Mas vocês têm uma consultoria e inovação também, ou não? Posso estar errado? Hoje a gente se posiciona, a gente até gosta da lógica da prateleira, né? Exato, porque assim, consultoria é mais fácil das pessoas entenderem o que a gente faz. Depois que pegou na prateleira é que vai experienciar as entregas e tudo mais. Pra gente, assim, inovação ela tem que fazer parte da cultura. Perfeito, de alguma perfeito. forma. Só que a gente coloca essa parte, vamos arriscar, vamos inovar, vamos fazer coisas diferentes, depois que essa parte que da cultura está sólida, está bem estabelecida. Porque a inovação, propriamente dito, você fazer um projeto de uma forma diferente. Esse exemplo que você deu aí do colaborador. Precisa agora de um robô que faça aquilo que a gente está fazendo. Implantar isso no cara é uma inovação. Exatamente, porque demanda um planejamento estratégico,
e para, de alguma forma. Se a cultura não estiver pronta para absorver, ninguém vai usar o robô, por exemplo. Entendi. Por mais que o robô exista, ninguém vai usar ele, porque eu prefiro fazer no papel ainda. Do jeito que eu fazia antes. Então, a gente divide a nossa entrega de duas formas. A gente faz, primeiro, essa adaptação cultural, quando é necessário. Na maioria das empresas vai ser necessário pelo momento que o mercado como um todo, de todos os setores, eles têm. E depois, quando a empresa já entendeu, já absorveu e tem essa cultura, que querendo ou não, quando você inova de alguma forma, você vai fazer, pode ser que esse robozinho, ele gere algum novo problema dentro do que vocês estão fazendo, que vocês ainda não pensaram, porque vocês nunca testaram. Não tinha robozinho ainda. Uhum. Exatamente. E aí, se a mentalidade das pessoas não estiverem preparada para se adaptar àquele novo problema, ao invés de ser uma solução inovadora, vai ser um caos que gerou a partir dali. Então, o que a gente faz primeiro é preparar a cultura para que ela consiga receber a inovação, entenda todos os desafios que vão acontecer a partir dali como novas oportunidades de melhorar enquanto contabilidade, melhorar enquanto profissional, melhorar enquanto empresa, melhorar o setor como um todo. Então, a gente divide essas duas entregas. A gente tem uma jornada de cultura que trabalha essa questão não só da cultura, mas do intraempreendedorismo. Então, ajudar as pessoas que estão lá dentro a identificarem a perspectiva de médio e longo prazo. Porque tem um problema em relação à retenção de talentos assim, que acontece na maioria das empresas, porque as empresas não comunicam onde elas querem estar daqui a 5 anos. Às vezes isso fica só na cabeça dos donos. E aí, como eu, enquanto colaborador, pensa você se você fosse um colaborador da Contabilitar. Você não sabe o que a Contabilitar vai ser em 2024 agora. Como é que você vai se imaginar em dezembro na Contabilitar? Fica bem mais difícil. Você pode então, até o engajamento dos colaboradores com a empresa muda. Exatamente. Então, quando você tem a cultura bem definida... Onde eu vou estar inserido nesse futuro? Exatamente. Você tem um planejamento estratégico. A gente agora, a meta da Contabilitar esse ano é melhorar a experiência de atendimento do cliente. Cara, eu tenho uma ideia aqui que pode me dar um projeto e isso eu vou levar para dentro da Contabilitar. Eu vou começar a aplicar isso, mas ano que vem vai ficar ainda melhor. Então, o cara começa a ter perspectiva de médio e de longo prazo. Então, a gente ajuda a fazer isso nessa parte cultural. Quando está todo mundo absorvido dessas questões, a gente começa a aumentar a complexidade desse projeto. Então, às vezes, é um robozinho que eu vou fazer para melhorar um processo dentro do fiscal. Mas como é que eu posso gerar depois que esse robô está funcionando? Como é que eu gero um software específico para fazer algo que vai se transformar num negócio? Dentro daquilo vai virar um negócio adjacente da contabilidade. Se eu precisei do robozinho, meu concorrente também precisou. Eu posso criar um conjunto de soluções, sei lá, um conjunto de robozinhos que eu posso vender eles depois. Isso como negócio. Então a gente faz isso. Aí que a gente entra com essa parte de inovação, de aceleração de novos negócios. Às vezes, nem sempre a gente vai para criar isso junto com as empresas. Às vezes tem um projeto na gaveta da empresa também, velho, não consigo colocar isso para rodar. A gente ajuda a estruturar dessas formas. Então a gente tem duas entregas. Essa jornada de cultura, que prepara, e depois essa jornada de escala, de aceleração de novos negócios, que aí entra muito essa mentalidade de inovação. Mas a gente não costuma começar por isso por conta dessa... Geralmente peca nessa parte de perspectiva de longo prazo, assim. As empresas não costumam comunicar. Então, são raros os casos que a gente pegou até hoje, onde as empresas deixam muito claro onde a gente quer estar daqui a 5 anos. Então, quando tem isso mais claro, fica muito mais fácil. Geralmente, o projeto... E por que você acha que tem essa barreira, cara? Cara, sabe que o dono não quer demonstrar ou quer reter essa informação ou, sei lá, tem medo da empresa, dos colaboradores da empresa não ver isso bom. Por quê, cara? Não tem essa transparência. Eu tenho uma opinião meio polêmica, mas vou deixar o tom. Primeiro, eu acho que, numa maneira mais... analisando a nossa região, acho que isso é cultural nosso, da nossa região enquanto mineiro. Assim, a gente é desconfiado de tudo. Então, a gente não fica falando, porque o que às vezes acontece, qual que é o pensamento? Se eu contar para o Felipe o que eu quero fazer, ele pode sair daqui, abrir uma empresa amanhã e fazer aquilo sozinho. Fazer igual. Então, tem essa questão. Em outros estados, a cultura às vezes já é ser mais aberta, porque tem tanta opção, que é tipo, você falar ou não falar, o que importa, o jeito que eu faço é diferente. Mas eu acho que, às vezes, isso não é nem os próprios donos, às vezes, param para pensar nisso. Na maioria, porque está nesse nível de consciência de usar esse exemplo que você falou, assim. Se eu contar pro cara a forma que eu pretendo fazer, ele vai montar o negócio dele. Não vai ser eu contar que o cara vai, ele vai de qualquer jeito. Ele vai agora, foi antes, vai mais tarde. Mas na hora que ele descobrir por alguma coisa, ele vai. Então, lá na contabilidade, acho que aí tá no nosso manual de cultura, né? Uma das coisas que não me passa é eu reter informação, não, cara, tá doido. Quanto mais gente saber o que eu sei, menos eu sobrar para mim fazer. Né? E tem uma questão, eu ia falar assim, de forma muito direta, eu acho que não sabe. Também. Eu acho que não sabe mesmo. Sem dar nome, né, de filho bonito, a gente... Mas, assim, tem vários casos, assim, de empresas que chamam a gente... Tava ontem sexta-feira, numa empresa que, cara, literalmente a pessoa fica... Eu não sei.
Não sei como fazer, não sei. Me ajuda. Ele não sabe o que tem que fazer, não sabe como fazer. Não E é um sabe reflexo como do fazer. nosso momento Entendi. também, assim. E aí esse é o ponto, assim, acho que, de novo, né, acho que a gente tá numa bolha, assim, principalmente essa lógica do empreendedorismo, num país como o Brasil, em vários momentos o empreendedor, ele nasce na necessidade, né, tipo assim, nasce literalmente, tipo assim, preciso fazer para eu sobreviver. Então não sabe, existe ali uma falta de capacitação, e aí onde entra também esse trabalho necessário também. da educação. E tem uma outra questão também, que para mim, tipo, eu concordo muito com essa visão do Tom, da questão do limitador de mentalidade, né? Tipo, não vou abrir essa informação, qualquer receio que seja. Mas tem uma questão que é bastante importante a gente colocar, que é, primeiro, assim, no mundo que a gente vive, se a informação está cada vez mais disseminada, não é o que você está na sua cabeça que necessariamente vai fazer com que alguma coisa aconteça. Tem muito mais... Ideia vale 50 centavos. A Uma bacia, né? de ideia. E tem uma outra questão também que é... O que você falou é muito importante. Lembra da ilusão do controle, assim. Eu só consigo realmente fazer uma empresa que cresce, se desenvolve e evolui se eu distribuir a capacidade de causar mudança. E o que é capacidade de causar mudança? Poder. Autonomia, exatamente. E aí tem uma questão que para a gente é muito necessária a gente entender, que é uma coisa é você ter 100% de alguma coisa que vale muito pouco. Outra coisa é você ter 20% de um negócio que vale demais, assim. Que é uma outra questão que eu acho que como região a gente precisa amadurecer cada vez mais. Você assim. quer o pedacinho do rabo da baleia ou o lambari inteiro, né? Exatamente. Mas assim, cara, tem uma massa que você falou, e é extremamente verdadeiro, desculpa, Tom, que é o seguinte, eu montei a Contabilitar porque eu me considerava um ótimo contador. Quem gerencia o hospital é o médico, quem gerencia a construtora é o engenheiro no Brasil, não é o gestor. É isso. Né? As coisas começam com uma ótima ideia. O brasileiro, para mim, é o cara mais empreendedor do mundo. Também acho. Mas ele é o menos preparado para gestão do mundo, eu me atrevo a dizer. Porque na maioria das vezes ele é o técnico, né? Isso. Eu montei a Contabilidade porque eu fui um cara técnico. Sabe qual que é a minha meta até 2025 de vida, educacionalmente falando, em termos de capacidade técnica, de melhoria profissional, eu me tornar um bom gestor. Essa é muito Hoje foda. eu me considero um contador, um bom gestor de tributos, um bom tributarista. Também bom gestor eu não sou. Mas eu quero, a minha meta de desenvolvimento profissional é ser um bom gestor. Exato. Eu aprendi, e aí vem com o amadurecimento de empresário, né? Eu aprendi que eu não sou um bom gestor e eu preciso ter essa competência comigo. Tá na fase ou tá na hora de eu ter essa competência comigo. Se eu daqui 10 anos ou 15 anos quero me ver fora da Contabilitar e a Contabilitar rodando. Se eu não tiver essa competência, eu não vou conseguir. E tem um problema nessa questão de ser um bom gestor, cara, que não adianta se ele... É igual, tipo, tem uma metáfora de natação, né? Não adianta você ler 50 livros sobre natação se você não pular na piscina e nadar. Perfeito, E gerir, cara, não tem como você se espelhar em nenhum gestor de nenhum lugar, porque o que você gerencia é completamente diferente do que a gente gerencia e é completamente diferente do que outro contador vai gerenciar no escritório de contabilidade dele. Porque a gente está gerenciando pessoas. E aí, tipo, você tem um coletivo de pessoas lá que não se parece nada com um outro coletivo de pessoas de outro determinado ponto. Mas eu acho que tem um fator que influencia também nessa perspectiva de longo prazo, que é o momento que a gente vive nos últimos 5 anos, assim. A gente pegou, sei lá, em 2019, para pegar o nosso exemplo, assim, em 2019 a gente abriu nossa consultoria, a gente começou a planejar ela, lá em 2018, 2019 abrimos, tivemos um sucesso até surpreendente num período assim, de conseguir bastante cliente. 2020 a gente chegou e falou, velho, esse ano a gente vai acelerar, a gente vai conseguir tais coisas, etc. Veio a pandemia no meio, que quase quebrou o nosso negócio. E a gente teve que repensar tudo aquilo. Então, eu acho que todo mundo está nesse momento que a gente repensou o negócio por causa da pandemia. E aí passou 2 anos, todo mundo falando um monte de coisa que ia acontecer, coisas que aconteceram, coisas que não aconteceram. E ninguém mais consegue prever o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, cara. Ou por medo de, tipo assim, velho, eu vou prever e pode vir uma outra pandemia aí, ou por realmente não entender o que vai acontecer daqui 2, 3 anos. Então, acho que isso dificulta passar essa perspectiva de longo prazo também. Mas você sabe que isso são coisas como essa, coisas como reforma tributária, por exemplo, que ela fortalece, né, o nosso negócio. Os nossos diferenciais. Então, é isso. Por que a gente existe? Por que a gente é comprado? Eu falo que qualquer empresa está tá existente porque o mercado compra. Por que o mercado comprou a gente? Porque a gente é inovação. A gente identificou essa carência e a gente preenche essa carência dos nossos clientes. Exato. Porque não importa o que vai acontecer, a gente vai achar um jeito para resolver. Perfeito. Complexidade tributária existe? Existe. A Contabilidade é vista como uma empresa que
pelo menos tenta resolver isso. É isso. Te dá a maior economia possível, te dá a maior conformidade possível e resolve essa dor. Vai vir reforma tributária, eu vou continuar sendo um diferencial, isso vai continuar sendo o que o contabilidade vai fazer, eu vou mudar no meio do curso, eu vou mudar meu propósito, pode ser, né? E aí a gente tem que estar preparado para receber tudo isso e fazer isso de forma diferente. Cara, aquele exemplo que você deu para mim na reunião de semana passada também, daquele negócio que vocês estão tentando brigar lá no... Me conta ele de novo, Léo. Eu esqueci o coisa, mas, cara, eu acho que exemplifica essa questão, que eu acho que isso a gente tem em comum de valores compartilhados, que é a gente não se cansar enquanto a gente não achar a resposta que vai ser satisfatória, assim. Que a gente poderia colocar barreira, tipo, de pandemia, por exemplo, falar, velho, não dá porque a pandemia, não sei o quê. Eu uso isso e falo que a gente é muito inquieto. Eu uso essa palavra para fazer isso. Vou te contar, Felipe. É um valor de vocês. Olha para você ver, o governo federal ele perdeu uma batalha na justiça em maio desse ano. Na realidade, teve uma alteração de legislação em 2017, o Congresso alterou uma lei complementar e ele criou um conceito diferente para um assunto, que era subvenções para investimento. E o governo não entendia que aquilo era o correto e que foi um erro do Congresso em mudar a lei, e eu particularmente concordo com o entendimento do governo. Era uma forçação de barra do jeito que estava, certo? E aí o governo tentou não cumprir a lei, aí para mim eu acho que foi o que ele errou, e criou solução de consulta, um monte de orientação, exigindo coisas além do que a lei exigia. E esse assunto chegou no STJ, o STJ falou, governo, cumpre a lei, não tem o que fazer não. E ele perdeu, literalmente. Para corrigir, olha o que o governo fez. Bom, para nós, a gente perdeu na justiça algum conceito de interpretação da lei, fazer o quê? Eu tenho que aceitar. Não, o governo tentou mudar a lei. Na realidade, ele mudou a lei. Aí ele perdeu em maio, em agosto ele mandou uma medida provisória mudando a lei. Pediu para o Congresso. Congresso, eu acho que está errado isso aqui, quero mudar para essa forma. E essa medida foi convertida em lei dia 27 a 28 de dezembro. Então, ou seja, ele perdeu em maio, em dezembro ele mudou a lei para valer para esse ano. E aí, ele não deixou de aceitar a lei. Ele aceitou a medida e ele criou condições para aceitar aquela medida. Entendi. Então, ou seja, para você hoje ter isenção de imposto de renda sobre o benefício fiscal que você tem do seu ICMS, um exemplo de subvenção para investimento, você precisa ter pré-requisitos na lei que você tem que cumprir para você ser habilitado a ter aquele crédito. Entendi. Show, beleza. Então, esse é um construto, certo? E aí eu vou pegar todos os meus clientes que têm um benefício de ICMS e vou habilitá-los para ele ter a condição nova do governo. Perfeito. E aí eles exigem 3 documentos. Dos 3 documentos, a maioria dos meus clientes não tem. Por quê? Porque aí é outro conceito. O Estado de Minas Gerais, como ele teve uma alta demanda de benefícios, para desburocratizar o processo de concessão do benefício, ele pulou essa etapa. Entendeu? E agora as empresas estão vendo em dificuldade porque não tem esse documento. E é complexo para criar? Na minha percepção, a ação mais rápida que você tinha, fazer o quê? Cliente, você perdeu a dedução, você não tem esse documento e pronto. Eu estou movimentando dentro do Invest Minas, já tive 2 ou 3 conversas por telefone, devo ir semana que vem em BH para fazer uma reunião, porque eu quero ter esse documento para todos os meus clientes que não teve. Porque é uma burocracia que deixou de ser feita. Parabéns para o Estado de Minas, mas agora começou a prejudicar o cliente. Então eu quero ter um protocolo que seja simplificado para eu poder dar a condição ao meu cliente dele poder ter essa dedutibilidade ainda. E aí, lógica, na minha cabeça, né, pelo menos. Né? Se você cria essa condição para o seu cliente, você está criando para todas as outras empresas. Posso criar um precedente. Inclusive, quando eu falei com o diretor do Investimento, ele falou assim, perguntei para ele, alguém já te pediu isso? Ele falou, não, você é o primeiro. Eu falei, então entendo que você pode ter uma chuva de solicitações aí, pode ser uma oportunidade de você ir atrás da empresa e falar, vamos gerar esse documento aqui, porque isso vai te salvar. E o que é muito louco que poderia parar, velho, tipo, não vai dar, porque agora é lei, e beleza. Não, velho, tem como. Eu tô tentando achar um caminho, isso aí. Exatamente, tem alguma forma? Então, assim, eu isso acho é cultura pra caralho. Isso é gostou desse exemplo. Isso é a mentalidade total que a gente procura. Assim, isso é inovação.
Porque isso é inovação, mas isso é o que falta muitas das vezes, assim. Eu acho que, às vezes, não só na cabeça, às vezes, de gestores, tal, porque tá perdido e tem muita coisa, falando, não, é mais essa batalha que eu tenho que enfrentar, etc. Porque já tem um monte de BO pra você resolver na tua vida. Nessa linha. E você já tem muito. Mas eu acho que a gente precisa, de alguma forma, criar, desenvolver essa mentalidade enquanto região mesmo, assim. Eu acho que isso vai além de qualquer seara de profissional. Não é contador, não é consultor, não é publicitário, não é, enfim. Eu acho que talvez não sei nem como região, às vezes como país, assim, acho que a gente falta um pouco disso, assim, que a gente tá acostumado com tanta burocracia das coisas que a gente às vezes, não tem como eu lutar contra essa burocracia, sabe? Não vai dar pra eu fazer. Então, acho que, assim, dentro do nosso raio de controle, de atuação, a gente tem que cada vez estimular mais esse tipo de comportamento, de mentalidade, que nem comportamento, assim, porque vem antes um pouquinho. Né? Mas eu acho que quando um cliente compra Contabilitar, ele tá comprando ele isso. Quer isso. Você entendeu, cara? Ele quer que eu ligo para ele, falou, aconteceu isso e isso, deu ruim, deu problema, mas já pensei numa solução aqui, o caminho é esse, tô tentando, tô te dando feedback aí, vamos conversando e se Deus quiser vai dar certo. Então, é isso. Eu acho que é isso, entendeu? Porque cultura se transforma em marca, que se transforma em posicionamento. O seu cliente compra posicionamento, que é o que você promete para ele. No fim, eu falo muito isso com o meu time. Mas isso é o tipo de coisa que eu não consigo passar numa proposta, quando o cara tá fazendo um bid e tá me cotando. Eu não consigo mostrar para ele. Você precisa conversar com eles. E aí tem um ponto, eu falo isso, estamos chegando no fim, mas eu falo isso muito assim com o meu time, que é o meu sonho é quando um cliente chegar pra gente e falar assim, cara, vocês estão muito medrosos. Eu contratei a Brava porque eu queria mais coragem. Entendi. Sabe, tipo assim, quando o meu cliente chegar e cobrar... Eu acho que essa ideia aqui tá muito comum, vocês não acham, não? Tá muito normal. Vocês me disseram que vocês eram diferentes. Você transformou seu cliente, hein? Meu sonho é quando o meu cliente chegar e fazer isso. Ainda não aconteceu, porque a gente não está muito no começo. Mas quando o meu cliente chegar e falar, cara, acho que tá pouco. É isso. Acho que dá mais. Mas aí, cara, talvez você vai elevar o seu próprio patamar, é o que você falou no comecinho. Fazer melhor do que eu fiz ontem. Eu vou fazer hoje melhor do que eu comparar eu comigo mesmo e não com outras situações. Exato. E tipo assim, foi essa decisão que a gente tomou lá atrás quando a gente decidiu empreender e abrir o consultoria. Justamente isso, cara. Eu tava me sentindo limitado no espaço, assim, porque eu poderia me manter, tipo assim, entregando um arrozinho com feijão ali. Entendi. Ia ser de boa, só que tava perdendo essa questão de, tipo, se a gente tentar um negócio novo, se tentar fazer... Mas é aquela massa, trabalhar já é ruim, né, cara? Se for trabalhar num negócio que você não gosta, é pior. Então... A gente tem uma música que a gente fala, trabalho com você, que você amará uma coisa a menos. É isso aí. Show de bola. Gente, mais alguma coisa que vocês queiram pontuar da Brava? Eu gostei muito. Quem procurar vocês em redes sociais, procura onde? Procura hoje brava.inovação. Isso, no Instagram. No Instagram e, obviamente, né, algumas outras coisas estão sendo desenvolvidas. Então, nosso site vai estar lá. Procura pelo Instagram. E se mandar um direct lá, vocês respondem. Sempre. Ainda tá dando, né? Mas e também, até os próprios e-mails, se quiser, a gente deixa ali, que é o canal mais direto, WhatsApp e tal. Não tem... Cliente que estiver nos ouvindo aí, que tem o meu contato direto também, pode me chamar, que eu passo contato dos meninos aqui. Essa é a pegada deles, então acho que valeu a ideia do podcast. A gente discutir, olha, bacana, quantidade de conteúdo que a gente gerou e ter um espaço para o convidado nosso se apresentar e mostrar a empresa e mostrar para que veio, né? Porque, querendo ou não, o mundo é negócio, né? Estamos aqui também para gerar negócio. É isso. Obrigado pela participação de vocês. A gente agradece de novo, vou reforçar o que eu falei no início. Vocês são uma grande referência para a gente, que ainda está muito no início da nossa trajetória, e para um monte de gente que está pensando em negócio, que está pensando em gestão. Espero que vocês continuem com iniciativas como essa. A Contabilitar realmente dá aula há algum tempo e vocês são muito necessários para a nossa região. Que bacana. Isso, cara, eu agradeço muito assim, a oportunidade. Cada vez, né, a gente vai se aproximando mais, vai trocando mais ideia, porque realmente é uma fonte de grande inspiração para a gente, tudo que vocês constroem, porque vocês pensam a prestação de serviço de uma maneira diferente, assim, e isso ajuda a gente a elevar, tipo assim, a gente meio que mede, quando a gente fala, né, a gente quer ser vocês quando crescer, porque, tipo, a régua de vocês está lá em cima, a gente está buscando, enquanto profissional, atingir essa régua de alguma forma, né? A gente nem chegou a falar da questão do estudo, do mestrado e etc, assim, mas isso é uma grande, tipo, referência também, cara. Eu faço mestrado porque eu vejo que, tipo, de alguma forma, isso serviu para vocês enquanto profissional nesse sentido. Então eu me espelho bastante assim. Cara, conhecimento você nunca joga fora. E eu falo que o mestrado ele não é o conhecimento que você aprende lá. De novo, é a experiência que você vive. Exato. Passar por um mestrado, cara... O desafio que dá... Te faz você ter uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de interdisciplinaridade que a própria pesquisa em si, né? Poucos lugares, poucas experiências vai fazer, sei lá,
um G4, é mais na veia, é mais objetivo, mas não te dá a capacidade de técnica que um estudo como mestrado te dá. Te tira do lugar, né, velho? Isso, porque tipo, você vai pra lá, o Felipe até comentou, né, que ele assistiu o segundo exame lá que eu fiz. Falou, cara, esses povos me falam os negócios que ele falou pra mim e eu xingo eles, velho. Porque, tipo, às vezes os caras que estão lá te avaliando o teu trabalho, você dedicou horas, várias semanas do teu tempo, Mas você fez não... o seu melhor e os caras veem, velho, beleza que você fez isso aqui, mas eu acho que tá vírgula, faltando... eu não passei raiva também com o comentário na banca minha lá. Eu não tenho paciência. Mas não é o aval deles no final Exato. que vai te tornar mestre, cara. É o seu processo. É isso aí. Exatamente. O mas eu processo acho que... de construção disso é o que te fez ser uma pessoa melhor. Mas eu acho que nem outro lugar te traz esse incômodo igual no mestrado te traz assim, essa provocação. Assim. Eu não sei se você faz o profissional ou acadêmico. É o acadêmico. O profissional é melhor ainda para isso, cara. Porque a pesquisa, tudo é voltado para a empresa e eu acho, né? Nunca fiz um acadêmico, mas fiquei muito satisfeito com o profissional. E é uma das coisas que me tira até da vontade. Já tive mais vontade de fazer doutorado, porque são poucos profissionais. A maioria é acadêmica e eu acho que eu não tenho mais uma carreira acadêmica tão forte ou presente. E isso aí eu acho que me tira um pouco dessa linha. Mas, gente, obrigado mesmo de verdade. Eu sei que tempo é difícil para todo mundo, então todo mundo que vem aqui, eu me sinto lisonjeado porque você dedicou um pouquinho do seu tempo para estar aqui com o nosso público, para estar aqui discutindo temas que sempre são relevantes e levar conhecimento mesmo, levar conteúdo para os nossos ouvintes. É sempre um prazer para a gente estar falando. Um abraço, gente. Pessoal, então estamos encerrando aqui mais um Contabilidade Cast, rico em conteúdo, rico em informação. Né? Se você ficou até aqui, compartilhe, manda para alguém que você acha que essa informação vai ser útil. Curte a gente aí, siga a gente nas redes sociais. Esse episódio está tanto no Spotify quanto no YouTube, né? E cada interação de vocês com a gente faz com que a gente consiga mais gerar esse tipo de conteúdo, né? E aí vira um ciclo e a gente não pode parar. Obrigado e até a próxima.